Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza, Guilherme? Maravilha. E aí, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com o Elton César, que ele é formado em desenvolvimento de jogos e possui uma produtora independente chamada Capsule. E além disso, ele também é um dos fundadores do 13 Bits, que é o primeiro coletivo de desenvolvedores de games aqui da Baixada. E bom, junto com ele a gente tem também Renato Luiz, que é um jornalista voltado para a área de games desde 2011. E ele é o cofundador do blog Pixel Café e atua também participando na organização do evento Santos Powered Up, cujo vamos citar um pouquinho sobre o nosso papo, um pouco mais tarde. E, bom, eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Então vamos lá. E aí, tudo bom, Renato? Elton, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui, viu? Obrigado. Vamos aí, sobrevivendo. Falou tudo certinho? Tudo certinho. Tem mais algum item aí? Tem mais algum item ser que adicionado? Não, eu queria poder ser tipo Tony Stark, falar Playboy, milionário, mas... não. Seria bom, né? Playboy. Agora não é mais Tony Stark, né? Agora É é Victor o Von Victor Doom. Von Ah, é. Doutor verdade, Estranho, verdade. Agora Mudou, né? mudou o negócio. Agora não é mais o Mas Dr. não, tudo Stark. certo, é isso mesmo aí. Estamos vivendo em outra realidade. Né? Saímos do... Renato, uma coisa, você é jornalista de formação, né? Aham. E como que você migrou de jornalismo pra games? Cara, foi assim, porque jornalismo foi meio que, né, tava fazendo 18 anos ali, né, escolhe alguma coisa, escolhe tua faculdade, que é o que você vai ter que fazer pro resto da sua vida, né, sem pressão nenhuma, aquela coisa toda. E aí, eu curtia a comunicação, apesar de sempre ter sido um cara tímido, era meio... Mas eu sempre fui fã de games, assim, eu ganhei meu primeiro videogame com 5 anos, eu ganhei um Master System dos meus pais Master e tal. System. É o Master, é. Saudade da Master. Alex Kidd Jogos de Verão. Pô, Alex Kidd. Foi uma base da minha infância. E, meu, desde criança também sempre acompanhando revista, então, putz, Super Game Power, Ação Games, todo esse tipo de coisa. E aí, em algum momento, eu vi que, pô, não, é legal, eu tenho toda a parte, né, de jornalismo mais sério, eu achava aquilo bacana e tudo mais, eu falei, pô, tem a parte de entretenimento, tem games, né, então quero tentar dar um jeito de seguir, quero ver, né, se eu consigo fazer alguma coisa. E era engraçado que eu tinha um colega de outra turma que trabalhava na área, ele já tinha escrito para algumas revistas e tudo mais até. E aí, no terceiro ano, o Santos tinha uns programas de games na TV, né, tinha o Mar Games e depois tinha o Santa Games. E eu também acompanhava pra caramba. E aí tinha aparecido uma vaga no Santa Games, procurando jornalista. Era uma vaga de estágio e tal. Eu me candidatei. Rolou, eu fiquei um tempão conversando lá. E junta, sabe, um monte de nerd junto, né? Batendo papo de videogame. A gente ficou lá um tempão na entrevista. E eu comecei pelo Santa Games. Então eu era redator. Tava vivendo o sonho, né? Bacana. Chegava lá, joga aqui, ó, chegou tal jogo. Joga e escreve review. E assim, Experimenta aí como que é o negócio aí. Bom, legal, assim, né? Primeira semana é maravilhosa. Pô, tô vivendo sonho. Depois você começa a ver que assim, ó, você tem 3 dias pra jogar esse jogo e mais pelo menos, assim, 3 dias pra jogar e escrever o review. Então você precisa jogar muito e ter ideia do que você tá escrevendo aí e tal, pra fazer, porque a galera... E aí, assim, ia pro ar, né, e aí... ia pra TV, tudo bem, depois ia pro YouTube, e aí tinha a galera, né, comentava no YouTube, e às vezes o pessoal, não, pô, mas eu não concordo com isso aqui, ou não, pô, eu acho que faltou falar de tal coisa, aí você começa a ver, não, realmente... Tem uma pressãozinha aí. Eu falo, o pessoal, né, eu fico zoando porque eu falo, né, não, era terrível, a gente tinha que jogar muito videogame, o pessoal brinca, mas eu sempre lembro de quando, né, um dos divisores era quando chegou o Dark Souls. Não sei se vocês chegaram a jogar, mas assim, é o ápice dos jogos difíceis modernos e tal. Pode comentar aí, Elton, se tem alguma Cara, observação aí do Souls jogo aí. Pra quem jogou essa parada, sabe o que ele tá falando aqui. O negócio é, tipo... Horas e horas que você vai passar ali e você vai morrer e você vai pensar muitas vezes, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu ainda tô jogando? Por que eu estou fazendo? E aí imagina você ter que fazer isso com a pressão de tipo, você ter uma semana. Eu não sabia quase nada do jogo. Porque você tinha que escrever, né? Tinha que escrever e assim, o programa ia pro ar e tal, e aí... Eu falei, eu consegui, suando muito, desesperado lá e tal, mas deu super certo. Mas aí foi o começo de tudo, e aí assim... Depois de uns 2 anos, eu saí um pouco depois do programa também parou de passar, por questão de internet, TV, as coisas todas mudaram, né? A forma como a gente consome mídia mudou. E aí eu, martelando muito tempo, querendo me juntar pra fazer um blog, pra voltar a falar de jogos, que foi quando surgiu o Pixel Café, que vocês começaram, eu fundei com um amigo meu e tal, e a gente começou a voltar a falar.
mas com uma pegada de falar sobre também jogos independentes, e mercado nacional, tudo mais, que era uma coisa meio... que não se falava muito, né? Então o Pixel Café existe desde... mais ou menos... eu vou ter que dar um chute bem alto, porque foi no meu... 1909. Foi antes ou depois da Unimonte? Foi depois da Unimonte. Foi. Faz uns 9 anos. Ah, legal. 2013. Tem um tempo já, bacana. Tem um bom tempo. Você falando de Master System, eu sou um pouco mais velho. Uhum. Eu comecei com MX, computador, né? MX. Que ainda a gente tinha que escrever os códigos, aí que vinha num livrinho lá, a gente escrevia para depois jogar. Só que a maioria das vezes a gente escrevia o código e vinha erro. Aí a gente ainda não era programador, nada, então tinha que esperar no mês seguinte para comprar a revista novamente para eles fazerem as correções do erro. Caramba. Aí a gente tinha que ir lá, tal, corrigir, aí é que a gente jogava. Então a gente tinha que ficar digitando todos os códigos para depois a gente jogar. Eu sou da época Aí do depois Atari. Não, Atari, cara. Master System. Pô, Atari já quebrei tanto controle, tá ligado? Aquele jogo, qual que era? Decathlon, né? Porque o controle, né? Não, Na época Pitfall. eu peguei Decathlon, eu pegava por causa do Decathlon, eu comprava aqueles joysticks, que é plástico, né? Aquele joystick era de plástico. Caramba. Eu comprava 5, 6, 10... Porque, E né? É pra pegava gastar. a chave Phillips, tirava, depois colocava e jogava, aí quebrava. Não, mas assim, a galera não tem noção do que foi essa época, sabe? Você vai pegar os moleques hoje falando sobre games, principalmente eu que, pô, tô sempre com os mais novos, né? Geralmente eu tô sempre falando, o meu público, a molecada que eu converso, é sempre dali da faixa dos 23 pra baixo. Então você vai pegar os moleques e você fala assim... Pô, mas essa... Não, cara, esse jogo aqui e tal é muito travado, muito... Cara, você jogou Atari? Você jogou o ET do Atari? Você jogou Pitfall? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, cara. Você tá maluco? Não, mas esses jogos assim... Cara, Mas é engraçado o lance do MSX. Qual que é aquele do número 1? Jogador número 1? Jogador número 1. Jogador Que número aí 1. ele tinha que fazer a fase lá do... Completar a fase, que é a última... Eu esqueci o nome. Eu tinha esse jogo. Eu tinha esse jogo. Que era o fantasminha lá que você tinha que... Sim, eu acho que pegar a chavinha e depois ir lá e colocar. Ele tem até um bug esse jogo aí. Então, mas eu não achei... Na época eu não achei esse bug, não. Que Ele- fala no jogador número 1, né? Sim, ele tem eu um não bug lembro do nome. que, se eu não me engano, Esqueci o nome. você tem uma chave secreta lá que você pega e aparece o nome dos caras que É desenvolveram. isso. Eu não consegui. Eu jogava bastante esse jogo, mas não consegui. Inclusive, um dos desenvolvedores é uma mulher, né? Que é eu esqueci o nome dela, mas ela é uma das principais desenvolvedoras dos jogos da Atari, Não é né? da Sierra, legal. né? Não é. Tá, fundadora da Sierra. Mas deixa eu contar um negócio que aconteceu com a gente na Master System. Master System, duas coisas que aconteceu. O do Alex Kidd lá? Primeiro, depois eu vou falar do Caramba. Alex Kidd. O Phantasy Star, Uhum. aquele RPG. Uhum. Aí o que aconteceu? Tinha um monte de labirinto, né? Caramba. Aí eu e o Rudolf lá, o RD, Mó cara. fazendo os jogando, labirintos. Ó, faz aqui, direita, esquerda. Aí a gente montou os Mapeando. labirintos, todos os labirintos a gente montou, tudo certinho. Quando a gente acabou de montar, aí aparece na revista, Desvendados labirintos. Eles, pô, uma revista com todos os labirintos, cara. E a gente demorou. E a gente demorou, desenhou tudo, e a gente meu. desenhou todos os labirintos. Mas dele. era Cara, isso. Era, Não, era legal hein, fazer isso. era artesanal o negócio. Você ia fazer Cara, muito legal. Outra coisa que aconteceu rapidinho, ó. É demorado esse jogo. Então tem uma fase lá que a gente tava top já, com todos os personagens muito forte e tudo. Aí de repente a gente entra numa caverna lá e começou. Pareceu, não, falou, Aí não, eu- começou assim, você está anoitecendo. Você Tá, tipo, aí você está Tá com sono, tá tal, com sono, é. tá. Aí ele jogando. E eu do lado, né? Que eu deixei um pouquinho, né? Às vezes a gente revezava, né? Revezava. Aí a gente não tinha salvo o jogo e a gente E o perdendo. monstro E o monstro detonando a detonando. gente, Pá, cara. pá, pá. E a gente já tinha jogado muitas horas e nada. Pá, pá. Aí eu gritando com ele: Você não salvou, você é louco, você não salvou, caramba. Cara, isso era... Aí matou os personagens, todos os personagens. Morreu, pare. Putz, eu fiquei nervoso. Caralho, você está sonhando. É, cara, o jogo fez isso com a gente, cara. Você está sonhando. Isso é muito bom, cara. Aí eu, cara. Cara, era uma época assim O desespero, né? Já que foi. as coisas eram mais... Você tinha mais surpresa, né? Porque, assim, eu joguei Resident Evil em japonês, cara.
Assim, eu tenho um amigo que passou por japonês. isso. Cara, era impossível você entender o que tava acontecendo, você não entendia o contexto. A única coisa que eu entendia é que eu tinha que meter bala naquele monte de bicho lá e sobreviver. Você via, você atirar. Uma hora que Sobreviver, irmão. É isso. Você tá... E o que acontecia nessa brincadeira? Quem tinha PlayStation em casa podia jogar isso daí e podia depois, tipo, não tô conseguindo, vou voltar. Quem não tinha o PlayStation tinha que jogar naquelas videolocadoras, né? Que tinha os videogames e você jogava por hora. Então, assim, aí eu ia lá com, R$10 pra jogar. Eu jogava 3 horas. Acabou as 3 horas, você não tem mais nada. Aí quando você voltava no outro dia pra jogar de novo, o que você salvou, tinha outro maluco que ia lá, salvou em cima, cara. Apagou, e você falava, mano, eu vou matar alguém, cara. Eu tava nessa fase aqui, o cara, onde que eu tava? Nisso aqui. Ele, pô, mas tá tudo em japonês, como que você tá entendendo? Não, eu tô entendendo o que tá escrito aqui. Os itens. Eu sei, os itens, tem coisa aqui. E assim, foram jogos que a gente, na época, só conseguiu zerar porque saiu detonado. Então a gente esperava um bom tempo, sair a revista, aí você ia lá, comprava a revista e ficava vendo lá e jogando. Tipo, era mais ou menos assim. Era um cara pilotando a nave e o prático lá, você vai pra esse lado aqui, tô lendo aqui na revista. Mas tá certo? Tá certo, vai por aqui e tal. Era assim, eram dois jogando. Eram dois jogando, era o... Eu comprei todas as número 1 de revista que apareceu no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo, assim, né? Todas. Número 1 que lançava, eu comprava. Eu comprava. Tipo, até algum tempo atrás, eu tinha pilhas e pilhas, assim, das revistas. Ação Games, eu tinha a coleção da Herói. Você chegou a ter? Herói. Eu tinha a coleção da Herói. Nossa, eu comprava todos. Desde o número 1, acho. Mas... Teve revista que chegou a ter só 3 números. Eu tenho o número 1, 2 e 3. Eu tinha, né? Sabe uma coisa que é muito loucura, mas assim, fala muito sobre também o mercado aqui no Brasil, né? Eu acho que foi a Ação Games, que uma época lançou uns detonados, Games, que era pequenininho, quadradinho. E ele era daquele tamanho pra ele servir na capa da caixa de CD. Só que na capa da caixa de CD pirata. Porque, por exemplo, os CDs de Play 1, as caixas eram grandes, eram meio parecidos com a do Saturno, né? Que eram aquelas caixas retangulares. Só que o pirata era aquela caixinha de CD tipo de música. E eles eram pra você botar o encarte como uma capa alternativa no CD pirata mesmo. Caramba. E era isso. Eles sabiam que o mercado maior era esse, pô. Antigamente era mesmo. E você assim, vai pegar Play 1, cara, era... Né? E assim, sobre pirataria, eu acho que é a grande responsável pra hoje o Brasil ser essa potência dos games, cara. Porque por causa da pirataria. A gente só jogou o que jogou por causa da pirataria. Hoje é muito fácil o moleque pegar e falar, mas pô, vocês estão apoiando a pirataria. Cara, eu sou desenvolvedor de jogos. Eu desenvolvo jogo. Eu sou a favor da pirataria, cara. Você tá de brincadeira? O cara, mas vão piratear o seu jogo. Tudo bem, quem dera que pirateassem o meu jogo. Ele é... Vendesse pra caramba, assim, tipo, todo mundo conheceu o seu jogo, né? Meu trabalho. Então, assim, muitos dos jogos só foram conhecidos graças à pirataria. Então, assim, eu vejo muito moleque hoje falando, não, mas a pirataria, isso e aquilo. É baita hipocrisia, meu querido, porque se não fosse a pirataria, eu acho que muitos dos youtubers hoje que a gente tem, muita gente que hoje jogou, que teve aquela infância legal de, pô, jogar Resident, jogar Chrono Trigger, jogar aqueles jogos que eram caríssimos, saca? E você não tinha como comprar, cara. Não tinha como sua mãe e seu pai comprar 3, 4 fitas de Super Nintendo, cara. Era tipo... era uma coisa de eu lembro que uma vez saiu uma coleção do Super Nintendo que era o Killer Instinct, que vinha uma fita preta, cara. Pô, quase ninguém tinha aquela fita. E aí a galera foi e pirateou, e eu lembro que eu fui numa feira em Vicente Carvalho, quando eu morava no Guarujá. E tinha um cara vendendo, cara, essa fita preta lá. Mas só que o cara não tinha a menor noção do que era aquilo, sabe? Ele tava lá, tipo, tô vendendo isso aqui. Eu também nem sei a procedência, tá, galera? Eu não faço a mínima ideia onde ele conseguiu aquela parada. E aí eu falei pro cara, pô, tu não tá afim de vender pra mim? Ele falou, pô, cara, eu até vendo, quanto que tu quer? Aí eu falei, cara, eu tenho um tênis, uma bermuda e mais não sei o que. O cara, não, cara. Aí a gente dá R$2 aí, tá beleza. Não. Aí a gente foi, se juntou a molecada, a gente trocou a fita por um botijão de gás. Caramba. Um botijão de gás, a gente pegou a fita. Hoje mas tá bom? Cara, um botijão de gás eu não faço a mínima ideia com quem gás ficou a fita, porque foi um emprestando pro outro. Mas assim, era Killer Instinct, cara. A fita preta, original, a gente jogava. Era um negócio assim, tão absurdo ter com a gente. Que assim, na época eu achava aquilo o ápice da minha vida, tá ligado? Eu falei, cara, eu não preciso mais nada, não preciso mais viver. Sou o cara mais poderoso do mundo. Eu não preciso mais viver. Olha o que eu tenho aqui, meu querido. Eu não preciso. Um primo, porque era isso, tinha muitas dessas locadoras, né? A gente
Já é antigo falar de lan house, né? Mas antes das lan houses tinham essas locadoras. Que além de alugar, tu sentava lá, pagava e jogava por hora e tal, né? A molecada hoje não sabe o que é. Não conhece essa emoção, Não, né? disso, de tu chegar e falar, alguém apagou meu save. E aí, era isso, assim, várias eram de CDs piratas também. Então aí eu tenho um primo uma vez que teve uma que era perto da casa dele que tava fechando, que a gente ia muito. E aí a mulher tava vendendo todos os CDs por tipo R$10 e tal. E aí ele achou o Doom, o primeiro Doom de PlayStation 1. Caramba, meu. Original. Que era o, né, os CDs de Play 1 tinham um fundo preto e tal, Sim. na caixinha. Aí ele, meu, e esse aqui? Ela falou R$10. E aí ele tem guardadinho lá, bonitinho, o Doom de Play 1 Pô, legal tal, isso aí. Peça original. de... Então. Pô, de Master System, eu cheguei depois a... Vender, né? Não, Você eu vendeu não, depois, vendi né? não, eu emprestei pra uma locadora, eu fiz negócio com a locadora, eu falei, ó, eu tinha acho que mais de 50 fitas de Master System. Pô. Muita. Uhum. Aí eu coloquei lá e falava, ó, meio a meio. Alugar, aí aluga aí meio a meio, pra mim e pra você, beleza? Sim. Aí eles alugavam lá e depois eu recebia metade do que... Se eu não me engano, Valeu. quase todas as fitas que eu tive de Super Nintendo, tirando Lamborghini e Mario, que vieram junto com o meu Super Nintendo, foram de feira de rolo. Foram de feiras. Porque eu ia lá e o moleque tinha... Porque tinha assim, tinha a fita americana e a japonesa. É. A japonesa, muitas vezes, era muito melhor, porque ela vinha com uma bateria que dava pra você salvar. E as americanas piratas não vinham. Então, assim, então você tinha que fazer lá a sua... E eu tô falando numa época que o lugar da pirataria não era a China, era o Paraguai. Então, assim, a gente... Pô, tu foi pro Paraguai, fui. E aí, o que tu trouxe? Pô, trouxe fita pra caramba, videogame e tal. Então, o nosso principal importador era o Paraguai, cara. Então, a galera ia pro Paraguai e trazia um monte de fita lá, tosqueira lá. E a gente comprava. Era legal porque você... Era uma coisa que você conquistava, cara. Que você tinha que fazer muita coisa pra conquistar. Tinha fita emprestada, tinha amigo que você emprestava a fita, esse cara nunca mais te devolvia a fita. Aí tu ficava lá batendo na porta da mãe dele. Tia, cadê o fulano? Ah, foi pra escola. Aí tu ia lá, voltava. Tia, cadê fulano? Ah, tá na escola. Pô, esse cara só vive na escola, eu estudo com ele, meu. Tá maluco? Que escola é essa? Eu estudo com ele? Aí, tipo, ele falou que não quer falar mais contigo, né? Mas teu amigo. Eu, como assim, né? Mas meu amigo? O pessoal Fala pra ele que eu quero a minha emprestar fita. livro, mas emprestar jogo também era um risco, mano. Cara, é muito grave. arriscado. Eu emprestava a fita pra um amigo, aí o amigo emprestava pro primo dele. Aí eu chegava, cadê minha fita? Não, tá na casa do meu primo. Mas quem mandou você emprestar pro seu primo? Não, porque ele me emprestou. Até eu pegava do primo dele. Aí o primo dele ia lá na casa dele e falou, cadê minha fita? Não, mas eu emprestei pro meu amigo que te emprestou a fita. Cara, quando tu via, tu tava com uma fita que tu não sabia de quem era. Aí tava lá na tua casa, sabe? Tipo, tava lá. E aí tua mãe, de quem é isso aqui, garoto? Eu, não, é de um amigo. Que amigo? É que o primo dele, que é colega do outro, que conhece não sei quem, me emprestou a minha mãe. Cara, isso daí tá com cheiro de que não presta. Ele prestava que nem Isso era aí dele, né? tá muito estranho, cara. Eu não Chega quero... no ponto que você já tá com a fita vermelha na parede. Não, esse aqui é meu amigo. Ele emprestou pra... Você tá fazendo tipo, teoria da conspiração na parede ali. E assim, era engraçado porque as mães também, elas iam nas casas pra buscar as fitas dos filhos. Então assim, quantas vezes a mulher chegou lá na casa da minha mãe e falou assim, chegou em casa e falou, aqui que mora o Elton? Ela, a minha mãe, o que ele aprontou? Não, é que ele pegou uma fita... Não, lá em casa era assim, é minha mãe. O que ele aprontou? Ela, não, que ele pegou uma fita do meu filho, é minha mãe. Cara, vê que esse moleque fez alguma coisa. Não, que ele pegou a fita, aí minha mãe. Cara, eu já comprei o teu videogame, ele veio com 2 fitas, pra que tu quer mais? Peraí, você não tá entendendo, que essas aí eu já joguei. Que daí que Acabou. você já jogou? Tá ótimo, não precisa de mais disso. Falei, não, pra que tu fica pegando as coisas dos outros? Eu falei, não, porque eu emprestei a minha... Tu emprestou o que eu comprei pra ele? Ó, Vai! Aí, tipo, Não tu tem tinha saída, que... Não não tinha, tem cara. saída Tu ia apanhar. Primeiro que tu ia apanhar, tu ia ter que desenrolar o negócio da fita, porque muitas vezes não tava contigo a fita que o cara te emprestou. Você já tinha emprestado pra outro cara. E assim, era uma época legal? Era uma época legal, mas era uma época que tu tinha que ter muito desenrolo, cara. Então, E tipo é legal assim, esse lance que você falou de, né, que né, as fitas japonesas tinham bateria, e aí era isso, né? A gente salvava, que vocês falaram do Phantasy Star e tal, a gente salvava, mas a qualquer momento podia apagar ali, se acontecesse alguma coisa, então acabar a bateria que tinha dentro da fita, perde o save. Ah, você tá jogando, teu irmão mais novo esbarrou no fio do controle. Já porque era. Ainda existiam isso, os acontecia. controles eram com fio. E aí o console caiu. Já era. Apagou tudo, você perdeu o que você Cara, tinha. quantas então vezes era o um pessoal- Atari, Master System, a gente tinha que ficar soprando às vezes as fitas Você pra soprava, colocar. isso daí e tal. isso aí era uma técnica. Pô, isso era o legal, né? Era a parte boa de fazer, né? E Cara- era engraçado que você falou do MSX, né? Disso, de às vezes vinha o código e o código dava erro, e você tinha que esperar outro mês pra vir a revista.
E a galera hoje fala, né, que, hoje é muito fácil, o pessoal lança o jogo errado e aí lança um patch e tal. Bom, era antigamente que o jogo já vinha completo e nada. Às vezes não funcionava, você tinha que esperar muito mais Cara, os caras lançar um patch. O Alex Kidd, que eu tava falando, coisas antigas, né? Antigamente não tinha celulares que tiravam foto toda hora e tal, era a máquina que você tinha que comprar o filme e depois mandar revelar. Aí numa das revistas, tava falando, promoção Alex Kidd e tal, quem fizer o maior número de Você pontos... mandava seu recorde pra revista. Aí você ganha cara, nem fala desse dia. Mega Drive. Ganha o Mega Drive. Aí beleza, né? Aí eu, o Rudolf e o meu outro irmão, o Ricardo. Pegamos o Alex Kidd e começamos. Aí chega numa parte... A gente começou foi na sexta-noite, cara. Aí a gente terminou domingo à tarde, tipo, sem parar. É porque a gente chegou numa fase em que a gente pegava lá, dava pra ir e voltar. Então a gente ficava só fazendo ponto. Né? A ideia era ter a pontuação lá em cima, né? Aí era de madrugada, eu passava pra ele, aí eu dormia. Cara, a gente morrendo, cara. Aí, beleza, deu 900, aí beleza. Aí tirou, comprei o filme então, tirou a foto. 12 poses. Aí os caras, não pode tirar com a luz. Aí eu tirei com a luz acesa, sem com a luz apagada, várias fotos. Com a janela aberta, com a janela fechada, tudo. Usou as 12. Usei as 12, tudo. Fui revelar. Quantas saíram? Nada. 0, cara. Cara, mas assim, vocês e sabe o que é pior? Engajados, E sabe o que é pior? A gente ficou todos esses dias, depois a gente foi ver a pontuação que ganhou. Era muito menor do que a nossa. Cara... Eu te vi uma vez que a gente foi tirar a foto, era jogos de verão, acho, mesma coisa. Só que assim, a gente tirou uma, não sabia, meus pais e tal. E aí, quando revelou a foto, era isso. Tava eu em a TV toda branca, estourada, porque não... Caramba, mas igual, poxa, imagina, a gente fez todo esse trabalho. Não, vocês eram engajados, né? Hoje em dia, a molecada não ficaria 5 engraçado, minutos, porque cara. você pega vídeos que tem a E3, falecida E3 agora, né? Que era a principal feira de jogos e tal. Você pega os vídeos antigos que o pessoal ia capturar a imagem, era isso. Tinha umas câmeras com um cone do tamanho do monitor, que o cara botava o cone e botava a câmera pra conseguir tirar a foto né, que era jogo que não tinha lançado nem nada ainda. Que era assim, porque senão era isso, as fotos não saíam. Então os caras tinham equipamentos todo bizarro lá pra colar. Era uma época muito doida, assim, tipo, tinha macete pra tudo, mandiga pra tudo. Quem nunca colocou o PlayStation levantado ou de cabeça pra baixo pra ele poder rodar, sabe? Tipo, tinha mandiga pra tudo, cara. Mandiga pra tudo. Tudo que você imagina. E um monte de lance que até hoje a gente não sabe se é mito ou não. Tipo, assopra a fita, a saliva vai estragar, bota o PlayStation de cabeça pra baixo, força o canhão. Não, que falavam que o Atari... Falavam que o Atari detonava a TV. Videogame detonava a TV, durou até pelo menos o Play 1 ali. Né? Não, você tá estragando a TV. Não, é que nem o videocassete. Como é que tá estragando a TV, né? Não, assim, a minha mãe chegava e falava, vou assistir a novela, mas já passou esse negócio da novela. Cara, tipo, tu quer ficar jogando o quê? Aí ficava jogando... isso que fez eu virar o cara da madrugada, porque... Na hora que tava todo mundo dormindo, era a hora que eu tinha pra jogar. Então, assim, tava todo mundo apagado e eu lá, ligadão, jogando. Só que eu tinha que acordar 8, 7 horas pra ir pra escola e eu chegava, tipo, alucinado na escola. Só que aí, minha mãe começou a ganhar, que eu tava ficando de madrugada acordada, e ela pegou e falou, você tem 2 opções, você vai dormir, eu vou cortar o fio. Falei, então acho melhor. Vai dormir, né? A minha estratégia era ao contrário, eu acordava, era o único momento da minha vida que eu acordei cedo, sem o menor problema, que era assim, a gente alugava a fita de sábado, não era aquela coisa, sábado, domingo, e aí domingo, 6 horas da manhã eu tava em pé, lá, com o videogame ligado, jogando, e aí minha mãe acordava, falava, vamos tomar café, aí eu ia, mas era o único momento da minha vida que eu era o primeiro a acordar da família. Cara, e é assim... jogar agora. E eu tô falando assim, do tempo que foi a época... Inclusive, até aniversário da minha mãe. Mandar feliz aniversário hoje? pra ela. Legal. Feliz aniversário, dona parabéns. Tânia. Que assim, que demorou muito pra minha mãe comprar meu videogame, né? A gente não tinha dinheiro pra comprar, assim. E a minha mãe trabalhou pra caramba pra comprar esse Super Nintendo pra mim. E na época ele não tinha videogame. Então, assim, o que eu podia jogar era nos fliperamas. Aí eu tinha um primo que me levava nos fliperamas, né? E só que o fliperama, naquela época, era um ambiente completamente selvagem, assim. Então, tipo assim, você era um garoto pequeno, franzino, você chegava no fliperama e colocava a sua ficha, via um cara grandão, velho, barbudo, colocava a ficha também e falava, vamos disputar. Você não tinha condições de jogar com aquele cara. E muitas vezes, se você ganhasse dele, ele te dava umas tapas e tomava a sua ficha. Então, assim, era um ambiente completamente sinistro, assim. Então, assim, você tinha que ir com outro adulto
que te garantisse ali que você não ia apanhar. Pra te proteger, Pra te proteger. Então, assim, costas, você tinha que ir com alguém maior que você pra, tipo, ó, pra te garantir ali. Então, assim, o que a gente fazia pra conseguir ficha era absurdo. O cara às vezes era o dono do bar, né? Que eu até tava falando que tinha aqueles botecos, o dono do bar falava assim, aí, garoto, tu quer jogar videogame? Ele viu todo dia lá, eu quero jogar ficha. Se tu me arrumar uns 20 vasilhame, eu te dou uma ficha. Cara, o vasilhame valia muito mais que a ficha, mas pra mim o vasilhame era um lixo. Não servia pra nada, cara, você ia pegando. Eu saía de uma ponta a outra de Vicente de Carvalho procurando vasilhame. Aí eu via na casa do fulano, eu pulava, pegava lá o vasilhame. 1, 2, 3, e tipo, aí chegava lá, ó, o Elton pulou lá meu muro lá e pegou um vasilhame. Falei, mas mãe, é garrafa, não tem mais água lá, não tem mais refrigerante. Pra que ele quer a garrafa lá? Sou idiota, tu não sabe que aquilo ali, depois ele vai no bar e ele vai não trocar, tem, ele vai trocar. Eu falei, então será que é por isso que o cara me dá uma ficha toda vez? Ela, tu tá fazendo isso. O cara ganhava bem em cima de você. Por causa de uma ficha, cara. Eu falei, tu tem que parar, esse negócio de videogame tá acabando contigo, que não sei o quê. Uma ficha que na época devia ser o quê? 25 centavos, né? Cara, era 25, muito 50. Assim. Eu acho que eu forneci mais vasilhame que a Coca-Cola pra todos os donos de bar. E Zé de Carvalho, porque era qualquer lugar, meu. Eu via um vasilhame na rua, já pegava e guardava. Tipo, esses caras aí do reciclável não me pegou na época do vasilhame, cara. Que senão eles estavam... Agora era o rei do vasilhame. Então, assim, eram coisas que a gente fazia pra jogar que hoje, sabe, assim, a gente vê, assim, a gente entende por que hoje a gente tá nesse meio. Mas era muito doido, cara. Você pegava vasilhame, você pegava cobre. Quantas vezes eu peguei cobre, tipo, fio de cobre, enrolei uma pedra no fio de cobre, peguei o cobre, né, coloquei uma pedra no meio dele, enrolei, chegava lá pro cara pra vender, aí o cara... Tá pesado isso aqui, né? O pessoal, o bairro ficava sem energia lá, já sabia que era culpado. Tudo pro videogame, cara. A única luz que tava ligada era da TV do Elton. Tipo assim, eu maluco, assim, pegava e comprava ficha e era um bagulho que você jogava uma, perdia, vou voltar daqui a pouco. Aí você voltava, comprava várias e perdia de novo. E assim, isso daí foi me moldando pra jogar fliperama e nunca me deixou, assim... bom nisso, né? Eu sempre perdi, eu era o cara que só comprava as fichas. Elton, mas quando te deu o start de falar assim, pô, eu vou começar a ser desenvolvedor de jogos? Cara, isso é uma história muito louca, porque assim, o que acontece? Eu sempre quis ser desenvolvedor de jogos, né? Sempre quis trabalhar com videogame, porque nem eu tô contando aqui, a minha vida, eu pegava vazia, me arriscava, pulava no quintal dos outros com um cachorro, com o cara lá com um pedaço de pau. Viu que não tinha ter mais vasilhame e falou, vou começar eu mesmo a desenvolver. Acho que vem um pouco dessa coisa, porque era isso, assim... É que acabou o vasilhame e colocou a de plástico. Aí acabou o meu reino, acabou o meu império. Pra gente, jogar era um prêmio já. Não importa se era ter o jogo, terminar. Terminar o jogo era um conceito extremamente aleatório. Que era, poucas pessoas faziam, era jogar. Então cara. acho que principalmente quando a criança, eu vou fazer meus próprios jogos e jogar em paz, tipo, ninguém vai poder falar nada. Nunca mais vou precisar ficar pedindo pra ninguém, porque assim, na época eu não tinha o videogame. Então assim, eu ficava à mercê dos outros me convidar pra jogar. Então, assim, eu era o cara que não tinha videogame e eu ficava olhando os meninos que tinham do quintal deles, né? Então eu ficava, o moleque tava jogando lá, tipo, Sonic, e eu ficava lá do outro lado da rua vendo ele jogar o Sonic. Ele no quarto dele, ele abria a janela e eu ficava vendo ele jogar. Caramba. E ficava ali, caramba, da hora, ele tá jogando. Aí muitas vezes o cara ou não convidava, ou o cara fechava a janela pra eu não ver. Então, assim, era muito louco, assim. O moleque convidou 6, 7 moleques pra ir jogar lá, Street Fight, aí eu ficava olhando de fora, o moleque pegava e fechava a porta pra eu não ver. Caramba! Então, assim, eu fui vendo essas coisas e fui falando, pô, mano, quando eu crescer eu vou ter dinheiro, vou comprar meus videogames, vou comprar meus negócios. Quando eu descobri que dava pra vender vasilhame e jogar videogame, eu falei, já tô começando meu império aqui. Só que aí, eu fui crescendo e tal, e fui vendo, tipo, pô, não dá pra ficar fazendo isso aqui pro resto da vida. E aí a minha mãe, trabalhou muito, minha mãe via que o meu sonho era ter um videogame, meu negócio tudo era videogame. Só que quando você vem de um lugar onde as pessoas não têm muita expectativa de nada, tipo, eu morei em Vicente Carvalho, eu morei na favela do Caixão lá. Era uma comunidade, cara, que se você falava, eu quero ser jogador de futebol, até os caras entendiam. Agora, eu quero ser programador de jogos, ser desenvolvedor de jogos, ninguém nunca nem falou que tinha que programar pra fazer jogo lá. Falava, eu quero trabalhar fazendo videogame, jogando videogame. Aí os caras falaram, na boa, cara, isso daí não é pra tu, saca? Isso daí não é pra você. E aí, eu sempre tive isso na minha cabeça. Beleza, cresci, qual é a principal atividade que um cara que mora aqui na Baixada Santista vai fazer
quando bate lá os seus 18, 19 anos. Porto, cara. Meu pai trabalhou no café, trabalhou como estivador, meu tio, e eu fui seguir a mesma trilha da galera. Então, tipo assim, pra mim, trabalho era ir lá de ser conferente, e eu trabalhei muito tempo como conferente, como caixeiro, trabalhei como o cara que fazia as minutas, fazia um monte de coisa ali na Santos Brasil, né? A Santos Brasil, acho que a antiga Local Frio, ali aquelas firmas do Guarujá ali, eu trabalhei muito ali, sendo caixeiro, sendo entregador de minuta, ia fazer as coisas pros caras, os caras vinham de fora, eu pegava, entregava a minuta pra ele, ou então chegava um cara que era gringo, ninguém sabia falar com o gringo, eu falava, não, você quer o quê? Eu falava todo enrolado, o cara entendia o que eu tava falando, eu sabia o que ele queria, o que ele queria. Comida, mulher e roupa. Era isso que ele queria. Então eu levava pra ele. Daí o cara me dava um dinheiro. Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente aí. Então, aí eu peguei, fiz curso pra logística, comecei a trabalhar como conferente de carga, trabalhei. E aí, quando eu tava com 20 e poucos anos, eu conheci um amigo, eu tava trabalhando numa empresa de telefonia até, telemarketing, né? Eu tava trabalhando e eu conheci um cara que ele assistia muito anime, mangá, e eu também gostava, e a gente começou a ficar amigo, e ele me apresentou um mangá chamado One Piece. Ah, One Piece. Aí ele me apresentou One Piece. Eu já conheci o One Piece, mas eu não sabia. Vocês têm 3 horas? Porque o podcast agora vai durar umas 3 horas. E aí ele me apresentou One Piece, aí ele falou, pô, esse cara aqui, meu, ele é muito da hora, e não sei o que. Eu falei, não, mas eu já vi esse maluco stick. Ele, não, lê a história. Eu comecei a ler a história, eu contava a história de um garoto que ele queria ser o rei dos piratas, mas só que ele não tinha navio, não tinha tripulação, não tinha nada. Ele só tinha vontade de ser. E aí ele sempre fala no mangá que, tipo, se eu morrer fazendo o que eu quero, pelo que é o meu sonho, morri legal. Eu falei, pô, esse cara é maluco, né? Ele vai largar tudo que ele tem pra seguir um sonho. Eu fiquei assim pensando, eu falei, cara, eu tenho 20 e poucos anos. Eu tô fazendo algo que eu nunca quis fazer. Eu tô fazendo pelo dinheiro, porque me falaram que é pra fazer. Quer saber? Eu vou fazer que nem o Luffy. Vou entrar no mar com um barril e que se dane, cara. Vou tentar, vou buscar. Né? E aí tava tendo, na época, foi muito louco, porque tava tendo um negócio, acho que era Pronatec, eu não lembro. Pronatec. E aí eu fiz a prova, passei, entrei no curso de games. Meu, quando eu entrei no curso... Foi lá que vocês se conheceram? Sim, o Renato foi meu professor. Olha, legal. E aí, cara, quando eu entrei nesse curso, o que aconteceu? Eu larguei o trabalho, larguei tudo e falei, cheguei em casa e falei assim, você é desenvolvedor de game. Aí meu pai falou assim, pô, tu é louco, cara? Tu vai largar teu trabalho, vai largar tudo pra fazer videogame? Tu é doido? Quem é que vai te dar emprego? Pô, tu já tá velho, cara, pra ser tá maluco, que não sei o quê. E na época, eu tava morando em casa com os meus pais, e aí minha mãe falou assim, quer fazer isso? Te dou 3 anos aí, tu vem ficar morando aqui, né? E tu fica aí, eu te dou 3 anos pra trabalhar, pra conseguir um emprego pra fazer isso. Na época eu tinha só um computador, e eu larguei tudo, então, tipo, você não tem dinheiro, você não tem nada, e aí as pessoas ficavam falando pra mim, tu é louco, tu é maluco, um monte de gente me criticou, falou que eu era doido, que eu tava vivendo no mundo da fantasia, falou que isso não ia dar certo, que isso era uma burrice que eu tava fazendo, tipo, pessoas que, tipo, amigos, até uma mina que a gente ficava e tal, ela pegou e falou, um cara idiota que largou tudo pra fazer videogame, tá maluco? Então, assim, a única pessoa que não me abandonou foi minha mãe e algumas pessoas, assim, sabe? E o resto, todo mundo virou a cara pra mim, falou assim, você é um idiota, o que você tá fazendo é burrice e você vai se arrepender. Aí eu falei, tá, beleza, não tô nem aí. E aí, cara, foi muito legal, foi assim, foi complicado porque eu não tinha apoio de ninguém, então eu não tinha dinheiro pra ir pegar ônibus pra ir pra faculdade, eu não tinha dinheiro pra ter um computador, eu não tinha nada, cara. Então eu tinha que chegar, olha só que loucura, eu tinha que chegar 10 horas da manhã na faculdade, aí eu ficava das 10 até as 11 da noite na faculdade, estudando tudo que eu podia e o que eu não podia fazer com os computadores que tinham lá na universidade. E tipo, cara, era sem comer, sem nada, era o dia todo. Por isso que os caras, até quando a gente tava na aula, os caras falavam, pô, mas o Elton, ele é muito estressado, ele quer bater em todo mundo, ele é doidão, ele briga, Cara, porque aquilo ali era a minha vida, tá ligado? Então, assim, uma vez até um moleque falou assim, mas que a faculdade deu férias pra molecada. Eu falei, pra que férias? Férias é pra quem não tem o que fazer, eu tenho que estudar. O pessoal, mano, mas eu posso.
eu não preciso, tipo, ele falou quase isso, ele falou assim, eu não preciso ficar na faculdade pra estar fazendo as minhas coisas, eu tenho computador em casa. Eu falei, então isso é um problema seu, eu não tenho, então eu vou continuar vindo pra faculdade, continuar estudando. Então eu não gostava, cara, eu faltei uma vez, o curso todo, uma vez, e eu tô falando que eu chegava às 10 e ia embora às 11, então eu passei, tipo, foram 1 ano e meio, 2, né? 2 anos, 2 anos fazendo isso. Fala das 10 às 23, porque senão o pessoal ficava uma hora só. Das 10 às 11. Cara, mano, era uma loucura. Então, assim, teve professor que chegou pra mim e falou assim, se você não tem capacidade de ter um computador pra tá fazendo a minha aula, por que você tá fazendo aqui? Caramba. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo durante... Não foi você que falou isso daí, não foi. Inclusive, esse professor, ele quase apanhou de mim. Foi um negócio sinistro. Então, assim, na faculdade, eu era um cara que combatia o negócio de... Porque muita gente não levava a sério. Muita gente não levava a sério o curso, achava que era brincadeira, achava que aquilo ali, é só um cursinho. Não, pra mim aquilo ali era a minha vida. Eu tava mudando a minha vida. Até porque a gente tá falando de coisa de 10 anos atrás. 10 anos atrás, não tinha. A ideia de curso de jogos ainda era... Não existia curso Era o começo, né? Assim, né? Então, assim... Tinha, acho que é só na Embi. Era igual, eu acho que era igual antigamente que o pessoal falava que, jogador de futebol, ninguém queria ser jogador de futebol. As mães não proibiam de ser jogador de futebol. Sabe? Não, imagina, não, você não vai... E aí era isso, acho que tinha Mackenzie... Não, só a Embi Morumbi. Mackenzie acho que foi depois até. Foi. Então, assim, eram essas faculdades e aí você via que das turmas que formavam, poucas pessoas ainda trabalhavam na área, então era uma coisa muito... que até pra própria instituição, investir no curso era complicado. No não tinha professor, cara. Não tinha ninguém pra ensinar aquilo. Nossa, eu entrei substituindo um professor que já tinha saído, e aí ainda no horário da manhã, como eu entrei na prefeitura, eu saí também, então assim, a turma da manhã, coitado, eles tiveram em um ano 3 professores diferentes. Mas eu saí porque, na verdade, como... surgiu uma oportunidade boa, né? E ainda é engraçado porque, assim, eu conto agora, né, porque eu lembro quando eu passei na prefeitura, já tinha feito uns 3 anos do concurso, aí me chamaram, e eu tava sozinho em casa, que eu morava com meus pais também e tal, eu tava namorando, começando a pensar em talvez casar, e aí me ligaram chamando pra prefeitura, eu falei, putz, eu vou ter que parar de dar aula e tal. E eu tava sozinho em casa, se eu não falar pra ninguém vai saber que eu larguei o emprego público pra continuar nesse... Só que eu falei, porra, não, mas é muito bom. Aí eu aceitei, troquei, fiquei dando aula só à noite, que era inclusive a turma do Elton. E assim, no fim das contas, o Pronatec não foi muito pra frente, o curso acabou, graças a Deus eu aceitei o emprego na prefeitura. Mas era isso, assim, era uma coisa bem ainda... Até, por exemplo, pra gente conseguir ir na BGS, né, que era a feira que tem todo ano no Brasil. Pra caramba. Foi conversando com o diretor e tal, pra conseguir ônibus, pra conseguir levar a galera. Falei, eles precisam, né, ver como é que como chega a galera ainda. Ter essa relação com o pessoal também de lá, né? Ainda então, tem, ainda. A BGS tem. Todo ano. Tem todo ano. Vai ter esse ano já? Vai em outubro. Acho que vai, né? E esse foi o primeiro ano também que teve a Gamescom Latam, que é uma outra feira, que assim, tinha a Big, ou Big, né, que era o Big Festival, que era só de jogos independentes. Aí o pessoal do Omelete pegou o Big, conseguiu trazer a Gamescom, que é um evento que acontece... A Gamescom, se eu não me engano, é na Alemanha, né? Acho que é isso. Na Europa. E aí veio pra cá. Então foi o primeiro ano da Gamescom Latam, que também foi um evento de games, que aconteceu em São Paulo agora em julho. Também muito focado em... Assim, tinha a parte do... que a gente chama de AAA, né? Que são os jogos com publisher, os jogos grandes que a maioria conhece. Mas tinha também muito espaço para desenvolvedor independente. E aí agora em outubro tem a BGS, que acho que são 15 anos na BGS esse ano. Caramba. A BGS é muito grande, cara. E assim, tipo assim, a meca pra você. A BGS é né... Tanto que é engraçado, ela começou em São Paulo, aí ela foi pro Rio, depois de um tempo ela voltou e voltou pra São Paulo. Teve 2 eventos que aconteceram aqui que acabaram depois que a BGS voltou pra São Paulo, porque era isso, era o principal, né? E aí eles têm... Tá mudando, né? Tem muita discussão de como tá agora o mercado e as coisas estão mudando, porque aqui, né, por exemplo, você vê stand de, tipo, TikTok e SBT dentro de uma BGS, você fala, pô, mas o que tem a ver com jogos, né? Mas eles acabam fazendo algumas coisas e tal. Mas é legal ver... SBT tem o... acho que é o Yuji, né? Que dá o Yuji. PlayStation. Grande também representante dos games. Que queria ter um videogame. Mas assim, e aí já até finalizando o rolê, eu terminei esse curso do Pronatec. E aí que quando eu termino o curso, tem uma Olimpíada, uma certa, tipo assim, um hackathon na época, né? Que era sobre desenvolvimento de jogos, cara.
E foi muito legal porque a gente, quando terminou o curso, a gente começou a trabalhar com realidade aumentada. E aí eu tô falando da época de 2015. Não existia nada muito assim falado. E nós aqui da região, a gente era tipo especialista nisso. E aí a gente criou na época o Pokémon GO. Aí você vai falar pra mim assim, não, Pokémon. Você criou o Pokémon GO, eu posso falar pra você, a gente criou o Pokémon GO, mas só que o Pokémon GO que a gente criou, ele era um aplicativo chamado Santos Viva, que ele fazia o quê? Você andava pela cidade de Santos, você apontava o teu celular pra qualquer ponto histórico. Aí saiu uma personalidade histórica em 3D, igual o Pokémon. Caramba, a gente contava a história da cidade. Cara, mas isso mas não foi existe muito divulgado, ainda? né? Não, tem. Peraí. Aí a gente pegou e fez isso. No campeonato. Todo mundo que viu o aplicativo funcionando falou, não, vocês vão ganhar, vocês são os... Pô, o que vocês estão fazendo aqui é impossível de alguém... Aí tinha um japonesinho lá falando, vou criar um Pokémon GO. Tipo, não, a gente... Porque assim, a história do Pokémon GO, o Pokémon GO vem de um outro jogo. Ele vem de um outro jogo que a gente já estudava, então a gente só pegou a ideia e montou e conseguiu virar na prática, antes dos caras. Mas eu acho que a Nintendo já tava produzindo, entendeu? Então, assim, se a gente aqui conseguiu fazer com os Android que a gente tinha, imagina os caras lá. Então, assim, aí a gente criou esse aplicativo e colocou no campeonato de startups. Chegou no dia lá, pra apresentar, eu cheguei pro cara e falei assim, ó, eu não podia participar do campeonato, porque eu já tava queimado pra caramba, eu já tinha brigado com o reitor, eu já tinha brigado com os professores, eu já tinha brigado com o coordenador do curso, eu acho que o único cara que eu não briguei mesmo foi o Renato. Porque o resto eu já tinha brigado com todo mundo. Eu também já tinha me afastado. Não dei Só não brigou por causa disso, né, Renato? Talvez tenha sido isso que não teve a briga. Mas assim, eu já tinha brigado com todo mundo, e aí eu não pude participar. E aí eu falei pro cara, né? Falei assim, ó, você vai chegar lá, você vai pegar o aplicativo, vai mostrar pros caras e vai fazer isso, isso e isso. Aí o meu amigo Mário, que a gente nunca deixa esquecer, né, Mário? Ele chega no dia pra apresentar o negócio e ele fala, viajar. Quem não gosta de viajar? Travou, cara. Aí não apresentou. Puxa. A gente perdeu pra um aplicativo que falava onde você ia ser assaltado. Mas assim, você e o ladrão meio que sabiam onde era o lugar que aí vocês tinham que combinar. Meu, a gente perdeu pra isso. E aí, cara, no dia quando o cara falou isso, eu quase taquei meu notebook na cabeça dele. Aí eu me queimei de verdade com todo mundo ali da cena. E o aplicativo não foi pra frente. Justamente porque a gente não soube apresentar. Mas ninguém depois quis. Não, ninguém nem ligou, porque os caras ficaram com medo de falar comigo. Porque a ideia era legal. Mas é legal, né, mas por que não faz agora, por exemplo? Porque, poxa, olha, mas igual, agora sim, olha só. Legal agora isso. A prefeitura tá querendo expandir aqui, quer revitalizar o centro histórico, tudo. Vamos conversar sobre isso daí, porque a gente tenta ver. Tem os Andrade ali, né? Por exemplo, você chega lá na Bolsa do Café, chega um cara lá, sai e te conta a história. Olha só, dá pra gente ver esse negócio aí. Você ainda tem? O Santos Viva? É. Sei lá, cara, eu acho que deve estar em algum bagulho escondido. Alguma HD agora. Se tiver, vamos reativar isso aqui, porque você tem uma ideia. É muito legal. Você tem uma ideia, a gente pegou com tanta raiva do negócio, porque assim, eu tava trabalhando com isso. Mas é legal essa ideia. É legal, mas eu tô te falando em 2015. Mais de 8 anos depois, provavelmente vale mais a pena codar do zero de novo do que pegar o centro. A prefeitura tá investindo hoje, né? Não, sim, mas a ideia era fazer um novo, talvez. Né? Eu acho que se a galera que trabalhou comigo naquela época tá ouvindo isso, os caras devem estar assim, eu não acredito que o Elton falou dessa porcaria, cara, eu vou matar Lembrou disso? Lembrou disso. Porque assim, a gente teve muita treta com isso. Porque assim, a gente era uns moleque que fazia as coisas aqui na cidade, tipo, muito de vanguarda e que ninguém entendia o que tava fazendo. Nem a gente mesmo sabia o que tava fazendo. Pra você ter uma ideia... Imagine dar isso daí pra um turista, mano. Cara, pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro cara a fazer um software de cardboard, sabe aqueles óculos que hoje todo mundo tem aí, que vê realidade aumentada, realidade virtual? Sim. Então, eu fui o primeiro cara a fazer isso aqui na região, cara. Eu acho que no estado de São Paulo, acho que eu fui um dos primeiros caras a fazer isso. Porque eu fiz o código, você pegava o óculos, colocava, aí você olhava pra tela do meu celular, você apertava o botão, saía um esqueleto assim, aí ele girava, aí você apertava pra... Cara, eu fiz tudo isso. Falando nisso assim, o que vocês dois acham do metaverso, por exemplo? Porque foi lançado, falaram que ia ir e ficou no I, né? Mark Zuckerberg, você está me ouvindo? Cara... A gente tem que tomar cuidado, hein? Amigão. Os celulares, tudo... Deixa eu desligar o celular. Zuckerberg, my friend. Ó, é um conceito super legal que eles tentaram vender pelos motivos errados.
Porque assim, a ideia de, né, de ter uma coisa compartilhada, que as pessoas acessam, aquela coisa... É que assim, é uma ideia muito de realidade virtual de filme dos anos 90, sabe? Eu vou no banco e aí você entra na agência de banco e... Tipo... Porque tudo que a gente tem tá no celular agora. Então você não precisa entrar num universo... Que é uma reconstrução digital do universo real pra fazer nada que você precisa, sabe? Eu pago minha conta... mais legal, jogador número 1, então, a gente quer a distopia sci-fi, mas tipo... E aí eu acho que assim... O principal problema é pouca gente técnica foi consultada e muita gente tipo de marketing, sem nenhuma crítica ao pessoal de comunicação na minha área, por favor. Foi, sabe? Porque é que nem o lance... Um exemplo menor, mas assim, é o lance dos NFTs. Que um exemplo que usavam direto é... Não, imagina que você compra um item no jogo e aí você pode usar ele em outro jogo, porque o item é seu. Isso é impraticável. Porque você precisa programar 2 jogos diferentes pra aceitarem o mesmo tipo de coisa. Isso não tem como funcionar. Sabe? Isso é uma ideia maravilhosa no papel. É bacana, mas não... É bacana, mas não funciona. Sabe como o Kinect é o novo... Vai substituir os controles porque é sensor de movimento? E aí você ia testar e era horrível, porque não funcionava direito. E porque ninguém quer jogar videogame em pé na sala, sabe? O dia que quando vocês passaram um fim de semana inteiro jogando Alex Kidd, imagina se toda vez que vocês tivessem que pular, correr. Ninguém vai fazer isso, porque o controle é... Menos é mais, sabe? Podia ficar fininho. Não, todo mundo ia ser bom, cara. A gente fica ouvindo essas novas tecnologias e aí eu já sou meio pé atrás com tudo isso. Eu gosto muito do simples. Eu aprendi que o simples é a melhor coisa que pode acontecer, sabe? Porque assim, que nem eu tava falando, eu criei um dispositivo de realidade aumentada que fazia isso e aquilo em 2015. Ninguém entendia o que eu tava falando. Eu tava falando inglês, eu tava falando russo pra pessoas que falam português. E, tipo, eu tava falando a mesma língua dos meus amigos, mas as pessoas que estavam vendo aquilo ali não entendiam. No entanto, que eu lembro que minha mãe tava vendo Shark Tank, isso muito tempo depois. Ela falou, Elton, por que a mulher tá fazendo aquele negócio que tu fazia uns 10 anos atrás e ela tá ganhando dinheiro com isso e tu nunca ganhou dinheiro com isso? Eu falei, porque eu sou um otário. Então, porque eu nunca fui no Shark Tank. Eu sou um otário. Aí mas esse é um ponto legal de qualquer pessoa que quer trabalhar com jogos, que tá ouvindo e quer trabalhar com jogos ou que já trabalha, assim, a maioria... eu preciso estudar programação, eu preciso estudar arte. Você tem que saber vender teu produto, cara. Então faz o seguinte, dá algumas dicas aí. Pitch, aprenda a fazer o pitch. Faça isso. Elevator pitch, que é o quê? Elevator pitch é o pitch, né? Que assim, é você vender teu produto como se você estivesse dentro do elevador. Você tem 30 segundos pra convencer a pessoa que teu jogo legal, vale a pena, isso, teu produto é bom. Então assim, é isso. Aprende a vender no menor número de... Né, no menor tempo possível. Aprende aí atrás de... Nossa, esqueci completamente agora a palavra, mas de incentivo, né? Incentivos do governo pra criar projeto de cultura, porque, né? A gente teve aqui, até foi lançado hoje... o Diego foi sensacional, cara. Que ele faz projetos incentivados. Né? Exato. É legal. Ele é legal, é um cara legal pra... até sobre isso, assim, vocês veem, o governo, ele tem meios, assim, de incentivar o pessoal de desenvolvimento? E aí a gente vai entrar numa seara muito importante, que acho que até é legal a gente falar aqui, Renato, sobre o Marco Civil dos Games. Como que foi tramitado isso daí, como que foi escrito e como que foi feito, né? A gente tem... É uma lei, um projeto criado pelo Kim Kataguri, tá? Só que o Kim Kataguri, ele só criou o negócio, mas ele não levou pra frente. Então, quem levou, quem escreveu, quem fez tudo foi a comunidade de desenvolvedores de games. Então, assim, são associações como a Ring, como a Bring, como a Pong, que são associações que tem pelo Brasil todo, junto com a Abragame. Porque o que acontece hoje na cena independente brasileira? Ela é toda fragmentada. A gente tem a Abragame, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Game, que só representa os seus associados. E tem uma porrada de gente por aí no Brasil fazendo videogame. E aí essa porrada de gente que tá fazendo game por aí estão se organizando da maneira que pode. Então a gente tem a Pong lá no Rio Grande do Norte. A gente tem a Ring hoje no Rio de Janeiro, que já não é mais Ring, eles mudaram o nome. Mudaram o nome. Tem a Bing, que é em Brasília. Então toda essa galera aí, quando viu esse projeto, falou, é um projeto legal que vai, trazer leis de incentivo pra nós. Mas você falou de várias organizações. Se não seria legal unificar elas? O problema é esse, meu amigo. Porque, assim, você tem já quem deveria fazer isso, que é a Abra Games. Só que a Abra Games, ela é uma associação pra quem é associado. Então, assim,
eu não tenho dinheiro pra pagar a minha associação. Tem que ser, como que eu vou fazer, vou saber das coisas? Os grupos meio que se juntam, regionais. Tipo, vamos fazer que é que nem o caso da 13-bit. É que nem igual o 13-bit. Por que o 13-bit existe? O 13-bit existe por causa de um vácuo que existe dentro dessas organizações. Em São Paulo, tem a Abra Games, então, se você quer saber onde que vai ter evento, como que vai entrar, qual é o evento que você vai estar, como é que faz pitch, onde que você pode financiar seus jogos, tem que ir pra Abra Games. Se você não entende disso, se você não tá preocupado com isso, você vai ficar ali no limbo, fazendo seu joguinho e mostrando pros seus amigos e tentando vender em alguma loja. Daí, o que acontece? O 13-bits, ele acontece por conta de 4 caras que tinham aqui, que desenvolviam games, que eram 4 malucos que desenvolviam videogame aqui na Baixada, e que se conhecem, porque assim, eu comecei a fazer videogame, era 2 caras que faziam videogames aqui na Baixada, assim, da cena, fora os outros que já faziam, porque aqui em Santos a gente teve o jogo do Sandy Júnior, grandíssimo jogo do Sandy Júnior, procurem o jogo do Sandy Júnior. Sandy Júnior? Sandy Júnior. Sandy Júnior com a Casa dos Artistas, esse jogo é fenomenal. Casa dos Artistas do BBB? Não, Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Tem esse jogo, por favor, joguem. E na Play Store? Cara, eu não sei, mas procurem na internet. São relíquias retrô, cara. São coisas assim da que época só de mídia física pra PC. Foi feito aqui em mas Santos. você acha que talvez deve ter pra fazer download, né? Tem. E aí, só existia isso. GitHub. Deve ter em algum lugar. Aí a gente se juntou porque a gente fazia um evento chamado Global Game Jam. É um evento mundial, onde os desenvolvedores do mundo todo vão lá participando de uma Game Jam. Uma Game Jam, pra deixar bem claro aqui o que é pra galera, por exemplo, a gente tá nós 4 aqui. Você toca pandeiro, ele cavaco, eu canto e ele toca triângulo. A gente se reúne e faz um pagode. É isso a Game Jam. Tem 72 horas pra fazer um pagode com o tema X. É isso. É assim, os caras vão lá e... Eles anunciam o tema. Um tema e você vai lá e faz. Assim, tá valendo, vocês têm até tal pra entregar. E é no mundo todo, cara. Mundial. É muito legal porque, assim, a cena aqui no Brasil, ela é muito bem representada por Curitiba. Até então, quando nós aqui de Santos se reunimos pra fazer, 4 caras, juntou uma galera, fizemos a primeira. Aí a gente fez a primeira, acabou a Game Jam, a gente falou, pô, mano, legal, um conhece o outro. Que tal a gente se reunir num grupo de WhatsApp aí pra começar a falar de código, pra falar de coisas que a gente não entende, um com o outro, beleza. Só que aí a gente se reúne dia 28 de fevereiro, no dia 29 vem a pandemia. Putz. Aí ninguém mais podia sair. Então, assim, aí eu acho que foi isso que fez a gente ficar com o grupo mais forte, porque todo final de semana a gente tava em casa pra poder falar de videogame. Nenhum, né? Então sempre estavam lá... Aí no primeiro ano de pandemia a gente fez a Global de novo, que foi a Global Game Jam da pandemia, que a gente entrou em contato com... Acho que foi com a prefeitura, com o Parque Tecnológico, com a galera, e a gente fez o primeiro, eu acho que foi o maior aqui, evento online da cidade, porque na época ninguém sabia usar StreamYard, ninguém sabia usar nada disso. E a gente já sabia usar essas coisas há muito tempo. Então a gente, fez o grupo no Discord, fez as transmissões pelo StreamYard, foram 78 pessoas online, trabalhando e desenvolvendo game só no Discord. E aí a gente fez a transmissão, né? À toa que esse é um dos vídeos mais vistos do canal lá do 13-bit, porque tinha acho que eram umas 200 pessoas que estavam vendo a gente fazer a Global. E foi só a galera aqui da região. E aí a gente falou, pô, mano, olha só o que a gente fez. A gente reuniu tanta gente pra fazer os jogos, a gente precisa organizar isso aqui melhor. Aí foi quando a gente se tornou um coletivo. Esse coletivo fez com que o cara que tava desenvolvendo o jogo no curso dele falasse, pô, eu vou fazer jogo porque esses caras estão aqui falando de jogo também. Aí que a gente começou a juntar. Aí tinha um cara em Bertioga, tinha um cara no Guarujá, tinha um cara em São Vicente, tinha um outro cara... E fomos juntando. Aí depois que Isso tudo é o 13-bit. O 13-bit, então, é um grupo de amigos ou é uma associação? Cara, ele tá pra se tornar uma associação, porque hoje a gente representa mais de 50 estúdios espalhados pela região. Pô, legal, meu. E mais de 250 desenvolvedores. Então, assim, o cara se forma hoje aqui na região e vai procurar o 13-bit pra poder colocar o jogo dele num Praia Games, num Santos Geek Festival, pra colocar... Qual o nome aquele que acontece em São Vicente? O Brisa Geek. O Brisa Geek. Porque assim, a ideia foi o quê? A gente pega o teu jogo e, pô, tu não tem onde mostrar, não. Então vamos colocar nesses eventos de anime aí. Dá um espaço pra gente. A gente vai lá, leva o jogo e coloca. Eu comecei a fazer isso aí em 2016 na Santos Comic Expo, que era um evento de quadrinhos. Os moleques que passaram na Santos Comic Expo e me viram lá, falaram, se esse idiota aí faz isso, eu também faço. Aí começaram a me pedir pra ajudar eles a colocar.
E aí a gente começou a fazer isso em todos os eventos. Então, assim, hoje a gente tá na Santos Power Up, que é o evento que foi voltado pra isso, né? Eu quero falar com o Renato. Pra desenvolvedores de game. Aí, só que aí a gente fez Praia Games. O Praia Games foram 16 ou 17, acho que foram 20 jogos espalhados lá. Teve uma premiação de R$3.000 na Game Jam. Que eles fizeram uma Game Jam também. Que a gente fez a Game Jam, que a gente organizou, que a gente faz a curadoria, busca os caras pra ver qual é o jogo dele, ajuda o cara. Então, assim, a molecada que começou a ir nesses eventos de anime, que tem aqui na região, esses eventos geek, começou a ver desenvolvedores colocarem jogos lá e falava pro pai, pai, aquele cara ali é desenvolvedor, eu vou fazer o curso, ano que vem eu vou estar aqui. Um deles é o Juan. O Juan é um dos caras que o jogo dele foi escolhido para participar da Latan's Gamescom. Então, assim, o cara aqui da região que viu a gente num evento de anime, que entrou no curso, fez o curso, desenvolveu o jogo dele, colocou o jogo dele junto com a gente nos outros eventos, conseguiu mandar o jogo dele passar e, cara, foram jogos do Brasil inteiro. E esse assim, cara ele foi escolhido. Ele foi escolhido pra estar dentro da Latam Porque assim, você consegue pagar espaço pra ter lá, e é coisa de tipo $2.500. É muito caro. Ele foi escolhido por uma outra parte pra expor o mercado, então, dele. Olha só, eu não sabia, mas o mercado, então, da Baixada Santista é forte, de Santos, é muito forte, muito forte. A gente chegou na Gamescom, muita gente já conhecia o 13-bit, a gente ficou assustado, que os caras falavam, os caras de Brasília, os caras do Rio de Janeiro, os caras do Rio Grande do Norte, do Maranhão, os caras... Eu conheço vocês, eu já vi os jogos de vocês, eu já joguei teu jogo. Eu vi vocês na Controles Voadores, que é um blog que escreve sobre desenvolvimentos indies. Pra você ter uma ideia, eu escrevi pra galera da Controles, acho que foi 25 ou 26 jogos. 24 jogos daqui da Baixada saíram no blog dos caras. O cara falou, nossa, a cena de vocês é absurda. Os caras de São Paulo, que vem a cena aqui independente aqui da Baixada Santista, que o 13-bit fez nesses 4 anos, os caras falaram, mano, vocês revolucionaram o bagulho. Pô, legal isso aí. É à toa que a gente foi convidado a participar das outras associações, como Bing e etc, pra escrever o Marco Civil dos Games. A gente tá no grupo que escreveu lá e tudo mais. Quando tiver isso daí, essas informações, se vocês quiserem, a gente pode colocar nas nossas redes sociais também. Pô, legal. Falar sobre na hora do pod também. Legal. Inclusive, nos episódios, assim, a gente fala. Inclusive era legal. Eu acho legal, porque igual, eu quero fortalecer aqui a Baixada Santista. Então, muito bacana. E é isso, assim, você tava falando de mercado, tem muita gente e o aumento é exponencial, é engraçado, porque é isso, assim, começa com 4, daqui a pouco tem 8, 32, 200. E tem mercado inclusive de gente que trabalha pra empresas, porque a gente tá falando de desenvolver independente, tá? Mas assim, tem gente que trabalha como tradutor, tem gente que trabalha e desenvolve pra outras empresas, ou já lançou coisas, tem estúdios, né? Tudo aqui da Baixada. Tudo aqui da Baixada. Base aqui, teve gente que já lançou projeto. É porque agora não tem mais, mas tinha Mukutu, que era da MKT Digital. E eles são um jogo premiado eles lançaram um jogo premiado pela ONU, que é o Alphabet Cancer, que é um jogo pra falar sobre tratamento de câncer pra crianças. Sim, e eles são premiados. Isso, assim, eu acho que vale até a pena contar essa história do Alphabet Cancer, porque é um jogo que... Cara, pensa você é desenvolvedor, você é o cara que é o roteirista e tá querendo falar. Você tá falando de um assunto muito sério, que é o câncer infantil. Complicado. E eu lembro que um dos desenvolvedores, ele tava falando, aí ele contou pra mim que ele fez os testes, né, do jogo no Hospital do Câncer de Barretos. E aí, muitas das crianças que jogaram o jogo e que testaram o jogo, elas não sobreviveram ao processo. Cara, como que você consegue levar uma vibe legal pra um jogo desse? Com todo esse... E assim, eles conseguiram. Então, assim, é um jogo que eu não ter participado, mas um dos fundadores do 13-bit ter participado e ter trabalhado nele, eu sempre falo, cara, é um jogo que representa demais aqui a nossa cidade. É um jogo que ganhou Games for Change, bacana, é um jogo incrível, assim, pouca gente conhece, mas quem é do nicho mesmo do desenvolvimento de games, os caras falam, pô, vocês são da Baixada? Somos, Alphabet Cancer. Foi até legal vocês falarem isso, que essa semana mesmo a gente vai estar indo lá na Abrace, não sei se vocês conhecem a associação, que
cuida de crianças e adolescentes com câncer. Sim. Então. E tanto que a gente vai fazer uma pauta com eles. Ele explica todo família, o processo, né, de tratamento, de químio e tudo mais. E é legal que é um... Existe ainda esse... Existe. O jogo É legal, porque a gente pode até então. falar com essa associação também e o linkar jogo os dois. existe, né? O estúdio, O Amucutu já não existe mais. Eu sei que o Danilo não tá por aqui, né? O Danilo O, não tá no Brasil. o Danilo, o Costa? É. Não, eu acho que ele não tá mais no Brasil. O único Mas cara tem- que trabalhou nesse jogo é o Danilo Bezerra, que é um dos desenvolvedores que criaram, porque assim, os 4 caras que criaram foi eu, o André, que é 13-bit, né? o 13-bit, o André, esqueci o sobrenome dele, mas é o André, esqueci o sobrenome, sorry. Manda o sobrenome na Manda seu DM. sobrenome na DM. O Bezerra e o Gilmar, somos um do Guarujá, 2 do Guarujá e 2 de Santos. A gente formou esse grupo justamente por causa disso, porque a gente era os 4 caras que faziam videogame aqui. E aí, o Bezerra ele é um dos desenvolvedores do Alphabet. Pô, e, legal. cara, o dia que vocês quiserem trocar uma ideia com ele, me chama aí, que eu trago pra vocês. Ele é um cara que, pô, entende demais. Ele formou quase todos os desenvolvedores que a gente tem hoje aqui na Baixada. Foram formados pelo Danilo. Ele é um dos professores aqui que deu aula pra todo mundo. Eu acho que o único cara que não deu aula foi eu, porque... Isso que eu ia falar, você não chegou a brigar com ele. Não, porque eu e o Danilo somos contemporâneos. Na verdade, eu era o cara que brigava e o Danilo era o cara bonzinho. Então, assim, o pessoal sabia que tinha 2 doidos que faziam videogame aqui em Santos, um era que não dava pra conversar e o outro era legal, era o Danilo. Então, assim, a gente sempre foi muito amigo, assim, sabe? Nunca discutiu, por incrível que pareça. O Danilo é um dos poucos caras que eu nunca briguei na vida. E, assim... O Danilo é o cara que abre a porta pros desenvolvedores, e aí quando a galera senta no sofá, tá o Elton. Tá o Elton. Desculpa aí, tá... Não, assim, outro dia a gente tava numa palestra na ETEC, e aí eu fui lá, fui fazer uma palestra, eu falei pro moleque assim, se eu sou um desenvolvedor da Santa Mônica, que fez o God of War, estou querendo contratar você, e você, te pago $20 milhões pra você trabalhar pra mim, você quer? Aí o moleque olhou assim pra mim, quero. Eu falei, seu filho de uma... Comecei a esculhambar o moleque. Como assim? Quero. Quero não. Você tem que levantar. Eu quero, porque tem um monte de filho da P que tá aí no mundo todo querendo esse trabalho, seu idiota, que não sei o que. Aí todo mundo assim, ó. Aí eu cheguei pro outro, você quer trabalhar, moleque? Eu quero. Eu falei, é isso aí, cara. Tá contratado, você não. Aí o Danilo chegou e falou assim, o pessoal, pô, por que você manda o Elton pra fazer as palestras e você não vai? Exatamente por isso. Porque eu não tenho a cara de pau de fazer isso que ele tá fazendo. E o engraçado é que os moleques, depois que acabou a palestra, os caras, pô, tava precisando de vir um cara assim, que nem você, cara. Que falasse a real mesmo pra gente. Eu falei, porque assim, se você, cara, não batalhar, não correr atrás, não ter garra pra fazer as coisas, mano, vai ter outro moleque que vai fazer, tá? E eu falo aqui pra você, que tá em casa, tá me vendo, você tá fazendo teu jogo. Se você não tiver garra, irmão, pra pegar, levar teu jogo num bar, num boteco, não sei aonde você pode levar, ou procurar o 13-bit pra ir lá, levar teu jogo e mostrar, ficar achando que teu jogo vai ser eu fiz o meu jogo, eu vou colocar na loja, vai vender pra caramba. Não vai, irmão. Desculpa, você pode estar com o melhor jogo do mundo. Você tá falando com o cara que fez um aplicativo que podia ter revolucionado a cidade. E eu não ganhei. E eu não ganhei R$1 com isso, cara. Por quê? Porque eu não sabia vender. Então, assim, se você não tiver garra, se você não tiver força, se você não for o cara que, bater, chutar a porta e chegar num podcast, em algum lugar e falar, eu tenho o meu jogo aqui, eu quero mostrar. Pode ser a maior porcaria do mundo, mas tem que ter cara de pau, velho, pra mostrar o teu jogo. Porque se você não fizer isso, tem mais de 300, 400 milhões de moleque que estão com sangue no olho pra mostrar. E você vai ficar... E como vocês veem o futuro do Brasil, assim, em questão de games independentes? Depende do que vai acontecer agora. Fala um pouquinho sobre a Santos Power Up. O Power Up? Legal. Então, a Power Up é o evento, né, que, assim, surgiu... Cara, se eu for falar quando começou, ele começou na Gibiteca, que é quando eu e o André Prata, que também é organizador do evento, a gente começou a fazer eventos lá na Gibiteca. Por causa do Fábio Tatsubo, que é o 3º membro, que já teve aqui. O Fábio, o Fábio é sensacional. Abraço, Fábio. Fábio... Ele é o cara que junta todo mundo. Ele que indicou vocês. Ele é o cara que junta os Vingadores, quando os Vingadores estão com muita... Cara, você não entende, um querendo matar o outro. Aí o Fábio chega lá, vem aqui, Vingadores, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tô com raiva de não sei o que, eu não quero todo saber. Mundo, Precisamos, Vocês querem? A gente tem o Thanos pra vencer. Precisamos ser amigos. Ele é o cara. E aí a gente começou, então assim, eu lembro que, porque eu tinha o blog e ele queria levar games pra Gibiteca pra não ter só o público de quadrinhos. Ele queria trazer a galera de RPG, jogo de tabuleiro, tudo mais. Então ele trouxe games. E aí a gente
Cara, era o Vitor e eu, que eram os fundadores do Pixel Café, a gente tinha, tipo, nem um ano de blog ainda, a gente falou, mano, a gente vai fazer um evento, tipo, como assim, tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer de jogo independente e vamos dar um tema que é, tipo, pra jogar junto. Então a gente pegou vários jogos que são independentes, que são pra até 4 jogadores. Que a ideia é a galera sentar e jogar toda junta lá. A gente falou antes de começar, né, sobre aquele negócio de, o pessoal joga muito online e tal. E tem mesmo esse lance de que, assim, antigamente era muito mais uma coisa social você jogar, né? Porque era isso, você chamava 7 amigos pra vir na tua casa jogar, ia passando controle e tal. E hoje em dia é um pouco mais, né? Tem isso ainda, mas dependendo da geração é mais solitário. Então a gente fez pra juntar a galera. Então a gente pegou uns jogos tipo Towerfall Ascension, que é um joguinho de arco e flecha lá de 4 pessoas diversos. Vários jogos que era isso. Todos eles davam pra jogar 4 pessoas. Precisa ter um grupo, né? Precisa ter um grupo. Então legal. a ideia é você ir lá, juntar com o pessoal que tava lá mesmo, não importa que você não conhecesse ninguém e tal, senta aí e vai jogar. E a gente até teve um lance engraçado que nessa época conhecia um cara que tinha uma empresa de realidade virtual. Ele alugava aparelho de realidade virtual para eventos, o Vinícius. E aí a gente falou com ele, falou, cara, a gente vai ter um evento na Gibtech, assim, não é muito grande. Então ele, eu preciso ver, porque assim, ele alugava, então tinha a hora, ele falou, não posso, né? Aí eu falei, mas vai ter mídia, né? Porque, TV e tal, né? Os veículos é um evento diferente, vai ter realidade virtual, eles vão curtir pra caramba, né? Ver. Ele falou, não, tem razão, vale a pena falar. Aí quando ele falou, a gente foi atrás da mídia. A gente falou, a gente vai ter realidade virtual, que é um negócio super legal, então vamos cobrir. Realidade, é engraçado que esse cara chegou pra mim, você conhece realidade virtual? Eu olhei pro Renato e falei, se esse cara continuar falando de realidade aumentada, realidade virtual pra mim, eu vou bater nele. Aí o Renato, não, pelo amor de Deus. Então aí que ele tá ajudando. E aí a gente fez esse evento, deu certo, tal. O André faz focado em esportes. Principalmente jogo de luta e tal, mas então ele organiza competição Street Fighter, Mortal. Até, desculpa aqui te cortar, Renato, mas avisando pra molecada aí do eSports, se eu não me engano, a próxima Olimpíada o eSports vai estar já nos Jogos Olímpicos. Tá? Já é. Então legal, você aí que... Mãe, seu filho tá jogando Street Fighter que nem um maluco, ele pode ser a próxima Raíssa Leal. Caramba, já pensou, trazer o ouro pro Brasil? Vai trazer o ouro pro Brasil. Lógico, se não tiver um japonês lá, porque a gente com o Japão tá difícil, cara. Olha, pra esportes, principalmente esse ano. Coreia, Japão, China, cara. Olimpíadas no geral, né? E da videogame é complicado, né? velho. Apanhou do Japão. Se fosse dos esportes, a gente tava apanhando até agora. Mas a gente tem bons representantes aí, tem o Juninho... Tem agora o moleque Haas, que o Zeus, que ficou em terceiro na Evo agora do Mortal Kombat. Tem É verdade, a gente teve um terceiro lugar no Mortal a gente Kombat, agora, há pouco Só tempo... Só saber, Valorant também dá? Isso aqui eu já não... Sim, tem. Sim, tem é que campeonato. assim, faz o quê? 2 semanas teve a Evo. Teve né? a Evo, é a tipo Olimpíada a Copa de do Campeonato Mundo. de... a Copa do Mundo de Jogos de Luta. Né? Então assim, é em Las Vegas e tal, e é o principal evento de jogos de luta. Se eu não me engano, foi na Esfera, não foi? Foi na Esfera? Eu não lembro. Eu não sei se foi na Esfera. E aí, assim, a gente do mundo inteiro. Então, Japão, Estados Unidos. É engraçado que, por exemplo, a Tekken tem muita gente do Oriente Médio ali e tal. Tem comunidades que tem... E é isso. Em Mortal Kombat, a gente teve um terceiro lugar ali, um cara no top 8, assim, que é super legal. Ele só perdeu pro tipo Michael Jordan do negócio. Que foi o Sonic Fox. Ele perdeu pro o Sonic Fox. É tipo... É tipo o Michael Jordan. É o Michael Jordan. Diferenciado, não tem? Ele não, assim, não tem Pelé como. do futebol. Quando sai um jogo de luta, ele fala, eu vou jogar esse jogo de luta e ele vai ser o melhor. E ele vai Já ser o sabe melhor. que... Eu acho que só Street Fighter que ele não é. Mas é que ele quase não joga também. Ele né? também quase não joga. Ele não escolheu se dedicar pra isso. É que assim, Ele joga cara... com Blanca. Quem joga com... Inclusive, tem um cara no circuito mundial, que é o Menard. Ele joga com Blanca. Ele é um dos maiores jogadores do mundo, esse cara. Ele ganhou a Evo Japão jogando de Blanca. Caramba. Inclusive, um amigo nosso aqui da região, o Espada, que é um cara que cobre aí que cobre aí os eventos de esportes. Ele foi lá, deu um presente pro cara, e o cara, muito sangue bom, porque ele tirou uma foto com a camisa do bagulho. Falou, Brasil, ele sabe que os brasileiros estão torcendo por ele porque ele tá jogando de Blanca. Então, assim, o cara já joga de Blanca porque ele já sabe, Brasil, citado. saca? Então, assim, é muito louco. Então, assim, eu acho que esse ano a Evo vai premiar o campeão com $1 milhão, cara. Nossa. Então, assim, mãe, seu filho tá jogando Street Fighter... Incentiva ele, deixa ele jogar. Vai lá, deixa o moleque jogar, porque, pô, assim, a gente tá brincando aqui, mas... Ser jogador de futebol pra quê? Se contundir e tal, não. Ficar em casa lá, tá com PlayStation. Então, assim... Muito menos escândalo. Muito menos escândalo, e o moleque vai ser mais tranquilo. Tá protegido, né? Não vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Não, tem que treinar e tal. E assim, se esse for o que
estão falando mesmo que o esporte entre nas Olimpíadas, cara, imagina, a gente tem fighting games, a gente tem jogos de competitivos, tem jogos de tiro, tem muita coisa. Então imagina aí, você tá com um atleta olímpico em casa, cara. Mas a Santos Power Up, tipo, faz alguma coisa? A gente, então, aí, assim, né, do que saiu da Gibitec, a gente foi pro Festival Geek, que é o evento que é da cidade, né, que é pela prefeitura, que aí reúne gente de todo tipo de segmento, e aí deu espaço pra games. E aí, nessa de fazendo as coisas de games no Geek, o André e eu, e aí já conversando com o Elton também, então a gente falou, não, a gente quer fazer uma coisa nossa, e a gente quer fazer, enquanto o Geek tem um espaço para desenvolvedores independentes que a gente conseguiu lá, mas assim, a ideia do Geek é entretenimento, o que é, né, super válido, porque é o maior da região, é sensacional. A gente quer fazer um nosso menor focado em games, porque a gente quer falar de profissionalizar, a gente quer falar de games como profissão. Então, assim, não é... tem console lá, mas assim, não é um evento que, putz, é só pra você ir lá e de repente jogar o Street Fighter que você ainda não jogou, não. É pra você ir lá e conhecer a galera que desenvolve. É pra galera que desenvolve saber que eles têm um espaço pra mostrar. Exatamente. E aí apresentar, também, né, o seu trabalho. É pra não acontecer o que aconteceu no meu caso e no caso de muito cara que começou, de você chegar pra família e falar assim, eu quero ser desenvolvedor de game. E o pessoal fala que você é louco. O que você tá fazendo? Cara, eu vi muitos meninos lá chegarem em 2017, 18, quando eu tava postando meus jogos lá, colocando o moleque e falar assim, pai, ele é desenvolvedor de game, eu quero ser assim. Eu falei, pai dele, não deixa ele ser, porque ele... deixa ele fazer o que eu faço. Não deixa ele ser igual eu. Aí o moleque deu risada. Pouco tempo depois esse moleque tava formado, chegando pra mim, Elton, eu quero mostrar meu jogo. Então assim, esse evento, o Santos Power Up, é muito pra você, pai, que tá aí, que teu filho tá falando, pai, eu quero ser um atleta de esporte. Cara, você não vai saber o que é um atleta de esporte. Vai lá no Santos Power Up, conhece um atleta de esporte, ele vai te falar o quanto que ele ganha, como é que é o trabalho, o que ele faz, quais são as marcas que patrocinam. Pô, às vezes você tem um filho que é muito talentoso, que tá jogando ali em casa. Pô, mas será que isso é uma carreira? Será que isso vale a pena? Pra onde vai? Pô, lá no evento. O evento vai ter desenvolvedor, então o moleque quer ser desenvolvedor de game, mas isso dá dinheiro? Pô, você vai ver vários desenvolvedores lá desenvolvendo jogos. Quer que dá dinheiro? A gente ainda não sabe. Mas... Pode ser que tem. Não, mas eu tô dizendo aqui porque eu tenho 2 amigos que um tá trabalhando no Canadá. Ó, vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava como designer aqui, ela ganhava bem, ela era uma das principais designers de uma empresa aí, brasileira, e aí ela simplesmente largou tudo e começou a fazer videogame. Hoje ela trabalha no Canadá. Os caras vieram aqui no Brasil, pegaram ela, o marido, e falou, ó, vocês querem morar lá? Apartamento, tudo, salário e o caramba. E qualidade de vida do Canadá. Salário em dólar. Salário em dólar. E ela tá namorando, super bem. Falei pra ela, pô, tá querendo voltar pro Brasil? Ela falou, Elton, vou te bloquear. É isso. Quer trabalhar? Passar uns 3 dias aí. Você não quer trabalhar pra mim, não, no Brasil? Ela, vou te bloquear, cara. Toca, meu. Então, assim... É legal porque tem várias histórias dessas. Por exemplo, uma que eu sempre comento que foi uma moça que a gente entrevistou na época do Pixel Café, que é a Ana Ribeiro. Ela foi a primeira brasileira a desenvolver um jogo de realidade virtual. Nunca tinha tido. E a história dela é sensacional porque assim, ela era funcionária pública e aí ela vendia empada onde ela trabalhava e deu tão certo que ela ia abrir o próprio negócio de empada. E aí ela tava numa palestra de empreendedorismo e o cara falou, pô, se você pudesse começar hoje, com o que você trabalharia? E ela falou, pô, eu queria trabalhar com um jogo. Você quer saber? Aí ela largou, não abriu o negócio de empada, vendeu o carro dela, foi estudar desenvolvimento de jogos. Se eu não me engano, agora ela tá em Portugal, mas ela foi estudar na Inglaterra, lançou Pixel Ripped, é o nome do jogo. Já tá, acho que, saindo a terceira sequência do jogo. Caramba, meu. Que é um jogo muito louco sobre você jogar videogame na aula e tal. Deu super certo. Legal vocês estão falando isso, porque igual, meu filho até o começo do ano queria ser jogador de futebol. Desde os 6 anos, tudo, até... Desde os 6 anos, agora ele tem 17, fez ontem 17 anos. Queria ser jogador de futebol. Só que agora ele desistiu, não quer mais ser jogador, por alguns motivos. E agora ele tá querendo ser jogador pro player de... Sim. Ele agora ele tava no Fortnite, agora tá jogando Valorant. Pô, legal. E ele é bom. Eu comprei o computador pra ele e tal, e investimos bem no computador. Né? Isso que é mas importante. Só que assim, eu como pai, provavelmente tem muitos pais também, assim,
tem que dar alguma instrução pra ele, porque igual, ele só fica jogando. Mas eu sei que não é só jogar. Tem que ser. Você tem que... Se quer, tem que ver como profissão. Você tem que ser como profissão, então. Mas uma coisa, essa parte eu ainda não sei. Tipo, como que eu vou ensinar pra ele ou prepará-lo pra entender que ele tem fazer caminho. uma profissão. Sei, igual, ele ainda pratica esporte, porque eu sei que é muito importante você estar com um físico bom pra você jogar. Tudo. Não é só jogar, ficar igual a gente vê nos filmes, os nerds gordão e tal. Isso é um mito. Não existe mais. Isso é um mito. Não existe. Até porque a gente tá falando daí, de jogo de computador, né? A coisa mais fácil do mundo é você pegar a telera aí, ficar com o pulso zoado. A gente tem exemplos aí eu queria ver, tipo, dar algumas coisas pros pais também, pra eles... Então, é isso que o Elton tava falando do evento, que realmente é bacana, isso. que assim, é pra pais também. Os pais vão poder visualizar e entender o que a gente vai ter os desenvolvedores, a gente tem a galera que desenvolve, a gente tem o pessoal que participa, porque todo ano sempre tem campeonato tem palestra. Então assim, são campeonatos que são focados mais em jogos de luta, até por questão de estrutura, mas assim, que o André organiza lá, e aí a gente tem, ano passado quem narrou foi o Espada, que era esse amigo nosso que a gente falou, que ele é narrador de esportes, por profissão, e ele também cobre eventos, faz coisas. Hoje ele é um dos maiores comunicadores de esportes do Brasil. Sabe? Daqui de Santos. Ele... Entre final do ano passado pra agora, ele já tava no Japão, depois foi pra Suíça, e aí ele tava na Evo em Las Vegas, acompanhando o Juninho, que é pro player, e é patrocinado pela 2Game, que é daqui de Santos. Assim, então, é uma parada muito tem louca. Ele. E aí a gente teve o cara que ganhou o campeonato de Street Fighter do ano passado, que é o Dragon, é filho de um outro pro player também. Que, cara, é engraçado, ele ganhou o campeonato aqui, é um garoto que joga, ele acho que não fez 18 anos ainda, mas ele é pro player. Tem a equipe, ele joga em um monte de campeonato. O pai dele é pro player também e ele ganhou uma Copa Mar Games aqui em Santos. Que era antes de se falar em esporte. Era os campeonatos que eles organizavam. Eu lembro, o ganhador e o filho dele agora tá aí com a mesma coisa. E existe campeonato de vários tipos de jogos? Os campeonatos? Assim, luta, eu sei que tem... se a gente for falar de campeonato grande... Vamos falar da Pro League lá de LoL. LoL Os caras só eles encheram o Allianz Parque. Só isso. Só isso. Eu acho que o de LoL é um dos que mais ganha, né? Assim, League of Legends, se a gente falar ainda de um jogo que tem mais de 10 anos aí praticamente, e que tem a probabilidade de bater em futebol, é League of Legends. Que é o mais popular. Assim. Uma etapa da Pro League lá dos caras, assim, tipo, eles encheram o Allianz Parque. E um campeão, assim, o cara fica milionário, né? Tem os times, tem a... patrocínio. Tem briga de torcida, cara. O último que teve briga de torcida. Sério, o pessoal da PEN lá brigou com o pessoal da Liquid, né? Meu, eu tava lá também. Tava lá, brigou? Participou da briga? Foi da Loud. Tava na briga? Tava, ele brigou, ele participou da briga. Na briga lá. É um hooligan. Disso aí eu quero distância. Mas assim, teve briga, cara. Então assim, pra você ver como é que é. Eu e alguns amigos já tentamos trazer uma etapa pra cá, pô. Fechar ali a Vila Belmiro e fazer uma etapa disso, fechar ali o Arena Santos, Pensou, cara, seria um sonho pra gente, sabe? O Roxy fez sessão pra passar uma etapa. Então a galera comprou ingresso pro cinema pra assistir. Vamos falar com o Marcelo Teixeira, pô, né? Vamos aí, Marcelo, você tá assistindo aí? Por favor, cara. Assim, fechar aí a Vila, cara, pra gente fazer. A gente tem Valorant. Counter-Strike ainda é grande. Counter-Strike, meu Deus. Né? Foi um dos primeiros. E tem o Fallen, que né, foi um dos primeiros Fortnite, né? O Fortnite. O Fortnite ele tem um cenário competitivo, mas o Fortnite é tanto um fenômeno. Mas foi um garoto aqui da Baixada que ganhou uma bolsa em Harvard pra jogar Fortnite? Caramba. Tem um brasileiro. Eu acho que foi um moleque aqui do São Vicente. Da Praia Grande, pra jogar. Acho que foi há 2 ou 3 anos atrás, o meu filho ficou em segundo lugar no dia de Praia Grande. Praia Mar Games lá, Praia Games. Não, Praia Games. Praia Games ficou em segundo lugar. Provavelmente esse evento aí que ele foi... A gente tava. Vocês estavam, ele tava em segundo, ele já chegou em segundo lugar. Então, e aí tem jogo de luta, tem jogo de esporte mesmo, de futebol. A gente FIFA. Há 2 anos atrás, no Festival Geek, a gente fez o campeonato de FIFA e quem ganhou foi um pro player de FIFA de 14 anos. E aí foi engraçado que assim, tinha, né, uma galera, os marmanjos já jogando, uma galera mais nova e a molecada meio sem experiência, só que esse moleque moeu meio mundo. Ele não foi campeão, ele ficou em segundo lugar, ele perdeu na final pra um outro cara lá. Eu parei de participar desse campeonato, porque quando eu entrei num campeonato desse, acho que foi no Praia, eu perdi pra uma menina de 9 anos.
E foi ridículo, porque tava toda a galera de game lá. E a menina de 9 anos me deu um esculacho. Foi pior que a Alemanha, tá ligado? 7-1 foi muito pior. Aí o pai dela, e eu assim, ó. Né? Tá bom, beleza. E a torcida, né? Aí o pai dela, ela joga muito. Eu, joga mesmo. Não trabalha, não faz nada. Eu tenho o que fazer. Eu tenho conta pra pagar. O dia inteiro. Eu não treino o dia inteiro. Assim, tem muito espaço, tem muita modalidade diferente. E, cara, tem muito espaço também pra trabalhar sem ser só jogando. Eu acho que, assim, é legal, é o principal e é o que a molecada toda vai querer, né? E aí eu acho que é isso, assim, tem que ter toda uma questão de... Cara, você tem que manter saúde física e a saúde mental em dia, porque não é fácil. Não é fácil. O hate na internet é terrível. Você lida com gente na internet, tem todo um lance. E, assim, é disciplina. Sabe, jogo é jogo, treino é treino. Você tem que treinar, então você não tá só jogando pra brincar. Uma coisa que eu ainda bato muito na tecla é assim, entender que você deixa de ser um jogador casual de internet quando você vira profissional, então tu tem que mudar teu comportamento, tu tem que mudar como você age em redes sociais. Exatamente. Tem que ver aquilo como trabalho, né? Chegar a ter horário, falar, de tal hora, eu vou fazer isso. Você tem que ter um horário pra fazer e um horário pra não fazer. Você tem que entender que a partir do momento que você vira um atleta disso, você automaticamente você vira um exemplo. Então, assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla com os desenvolvedores lá do 13 é que a gente vai formar os próximos desenvolvedores. Então, assim, não adianta eu querer fazer um jogo, que nem a gente tem exemplos aí de jogos que são... teve um jogo que era até daquele assunto que a gente tava falando antes da ilha lá e tal, foi um jogo que saiu na época, que era um jogo onde um... Posso falar RX? RX, macaco é irmão? A galera sabe do que eu tô falando. E aí... Esse cara fez esse jogo. Na época, ele lançou lá na ilha e a gente falou, o jogo é muito legal. Eu, como desenvolvedor, eu vi o jogo, eu falei, que jogo da hora. Ele era sobre um político da época ali, que tava candidato a presidente, e que ele saía na rua dando porrada em mulher, gays e tal. Assim, você pode fazer o jogo como paródia e tal? Pode. Eu não tô falando aqui que você não pode fazer o jogo. Mas você tá entendendo o que você tá fazendo, irmão? Você tá fazendo que o moleque vai jogar um jogo e que ele queira bater em gays, em mulheres e não sei o que, e acha isso legal. Cara, isso não é legal, cara. Sabe? Não. Você não pode fazer um jogo pra... Acaba incentivando ali, violência. Né? Elton, mas tem o GTA. Cara, ali tem um contexto, tem uma história, é um filme, saca? E assim, eu não tô falando que o cara vai jogar o jogo e vai sair na rua dando porrada em todo mundo, porque não é. Isso é papo. Toda vez que eu vejo algum bagulho de massacre, alguma coisa de... e a culpa dos videogames. Não é. Porque, cara, você tá falando com um cara aqui que joga o GTA e é 5 estrelas pra cima, tá? Cara, eu jogava GTA, mas eu não fazia missão não, cara. Eu só ia... Eu ficava causando. Eu faço atrocidades no videogame. Outra dica rápida pra quem quer se deve, não faz GTA brasileiro. Não faz. Por favor, não faz. Faz um joguinho da cobrinha, é muito melhor. Da cobrinha. Vocês lembram o joguinho da cobrinha que vinha naquele celular tijolão da Nokia? Sim. Pô, cara, eu adorava aquele jogo. Se vocês soubessem como é difícil fazer aquilo, vocês nunca iam querer fazer um GTA. Tá? Então já começa por aí. Então assim, quando você tá desenvolvendo um jogo, você tem que entender que você tá desenvolvendo algo que vai atingir as pessoas. Por exemplo, eu faço um jogo sobre literatura de cordel. O meu jogo é sobre literatura de cordel, ele é preto e branco e repetitivo. Sabe qual é o meu maior público? Crianças de 3 a 9 anos. Se eu faço um jogo que é tipo, explorando, xingando as pessoas, falando palavrão, falando... Cara, o que eu tô passando pra essas crianças? Você tá entendendo? Então, assim, eu vejo crianças do espectro autista jogando o meu jogo. O que aconteceu? Eu tava numa feira, o moleque tava jogando o meu jogo, e o moleque lá jogando, concentrado e jogando, e ele foi e zerou o jogo. Quando ele zerou o jogo, todo mundo que tava ao redor começou a gritar, cara, você zerou, você foi o único que zerou, que legal. E eu pagava R$10 pra quem zerava. Os caras, perdeu, e todo mundo levantando o moleque, e o moleque assim feliz. Aí a mãe dele chegou pra mim e falou assim, cara, esse foi o dia mais feliz do meu filho. Aí eu falei, por quê? Porque ele é do espectro autista, ele não se relaciona com as pessoas, as crianças na escola dele deixam ele isolado. Essa foi a primeira vez que eu vi interagir com ele como uma criança, como qualquer legal, outra. Mano. E, cara, isso, quando ela falou isso pra mim, o meu jogo nem tá pronto ainda, eu falei, cara, sério? Ela falou, e foi o seu jogo que fez proporcionou isso. Eu falei, cara, eu já fiz, sabe? Tá aqui, é o que eu queria. Muitas vezes você vender o jogo, pra nós que é desenvolvedor, vender o jogo é muito legal, porque você paga suas contas, não bem? Essas coisas você paga, né? Mas ouvir isso de alguém que você transformou, você fez
a vida do moleque ali. Um impacto ali. É um impacto tão grande. Você fez a vida dele, nem que seja por 5 segundos, mudar ali, cara. E você vê a mãe dele agradecida, te abraçar e falar assim, cara, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu vi meu filho no meio da galera e a galera levantando ele, e ele comemorando como se ele fosse uma criança como qualquer outra. E a gente sabe que a criança que tá aqui, o espectro autista, ele tem a dificuldade. E ali, o videogame, o jogo, uniu a galera de uma maneira como, tipo, não tem fronteira, tá ligado? Todo mundo era igual ali, tava todo mundo torcendo por ele. E assim, quando ele ganha, a gente filmou e tal, e ele ganhou, eu tive que pagar os R$10. Eu falei, eu não quero pagar, não. Aí ele, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu falei, caraca, eu vou ter que pagar esse moleque. Aí eu falei, não vou te pagar, não, vai embora. Aí os caras, pô, cara, você tem que pagar, que não sei o que lá. Então, assim, foi um negócio tão legal, assim, que é aí que bate de eu sempre falar pra molecada, você tem responsabilidade, irmão. Exato. Você tem uma responsabilidade. Você tá criando um jogo, você tem uma responsabilidade. Então, assim, quando você for criar teu jogo, beleza, você quer fazer uns bagulhos crachados, zoado? Tem, beleza, tá tranquilo, mas pensa no que você tá fazendo, saca? Assim, porque quer não, você tem uma mensagem que você vai estar passando. Não precisa ser necessariamente uma mensagem séria. Não precisa. Né? Você pode fazer... Zoeira, você pode... Dá pra brincar, né? Mas você tem um mínimo de responsabilidade com a mensagem, cara, que você vai passar. Mínimo, porque tem gente que vai jogar aquilo ali por horas e aquilo ali pode mudar a vida de alguém, saca? Do mesmo jeito que eu fiz um jogo que o moleque viu, que era os canais aqui de Santos, uma menina andando pelo canal e tal, e deu o start dele pra ele entrar pra fazer faculdade de games, e depois ele virar um dos desenvolvedores que formou o 13-bit comigo, eu podia até ter feito um jogo que tinha desmotivado o moleque e falou, pô, porcaria, vou embora. Nunca vou querer fazer isso. Sabe? Então, Ou assim, andar com esse pessoal. A gente tem uma mensagem pra passar e é muito legal, porque a nossa comunidade é assim, é uma coisa muito legal e eu queria passar isso pra galera, que é muito importante. A comunidade de desenvolvedores de games, ela é diferente da comunidade de empreendedores, startups e esse rolê. Porque assim, hoje a gente tem, eu vi uma reportagem da Raíssa falando pra galera não torcer contra as outras skatistas caírem. Isso é uma vibe que rola da galera do surf, da galera do skate. Então, assim, eu venho dessa galera aí, né? Que eu surfei muito tempo, andei de skate e tal. Então, a gente sempre torcia pro outro. O legal da comunidade de desenvolvimento de games é que é assim. Um torce pelo outro. Então, assim, se o meu jogo não é legal, os meus amigos jogam o meu jogo pra falar pra mim, ó, é uma porcaria, mas a gente tá jogando. Se o jogo do cara é legal, eu sou o primeiro a divulgar o jogo dele. Então, assim, a gente tem muito isso. Então, quando a gente faz uma Game Jam, não tem o jogo ganhador. Tem o jogo que a galera gostou, porque a gente quer jogar videogame. A gente não quer ser o melhor do que o outro. A gente só quer jogar videogame. A gente só quer produzir game. A gente só quer jogar videogame. A gente só quer realizar aquele desejo quando a gente tinha de criança, de criar seu próprio jogo e ver os seus amigos jogando o seu jogo, saca? Então, assim, é o que eu sempre falo pra molecada que tá entrando agora. Cara, esquece essa cabeça competitiva de que você tem que ser o melhor, de que você tem que ser, por exemplo, o Steve Jobs, você tem que ser o Tony Stark, o Elon... Esquece, mano, isso. Porque, na verdade, esses caras, até esses caras, quando eles começaram, ele é que nem a gente. Levantavam uma bandeira pirata lá, baixavam um software pirata, era zoeiro e sabe, tipo, é que o mundo corporativo te transforma. E toda vez que um dá certo, todos os que estão em volta acabam subindo junto, né? Porque era isso, assim, quando... Pô, começou a sair Santos, que a gente falou, pô, teve o Alphabet que o cara foi premiado, sabe, pela ONU. Então, pessoal, pô, Santos. Pô, mais um em Santos. Fortaleceu a cidade de Santos. Pô, mais 2, 3 em Santos. Pô, Santos tem uma cena. Né? A cena já não é mais de Santos, é da Baixada. É da Baixada. Sabe, vai crescendo. Funde ali com São Paulo, vai... Então, por exemplo, aquela coisa que, né, vocês falaram no começo de fazer de juntar mesmo e ter uma organização que seja Brasil inteiro, Dá pra acontecer, né? Dá pra acontecer, mas é que é isso, assim, vai além da ideia, né? Tem que ter a união mesmo. O pessoal tem que se conhecer. O pessoal, porque que nem esses dias mesmos, eu tava num evento pela prefeitura de desenvolvimento. No Jogatória? Não, pela prefeitura. Era aqui na Modal, que era o pessoal tava criando né, fazendo desenvolvimento de sistema pra uma questão da prefeitura. Ligado com o ODS. Né? E aí... vocês fizeram um jogo? Não, era uma coisa mais técnica mesmo. Era para um sistema da prefeitura, de transparência e tudo mais. E aí um rapaz sentou comigo pra conversar, ele, pô, não, porque o Fábio falou que você trabalha com jogo e tal. Mas aí, Santos tem alguma coisa? Porque eu quero começar, mas assim, eu não conheço. Eu falei, cara, tem o coletivo, tem o 13-bit, tem evento, tem não sei o quê. E ele ainda não conhecia. Mas é isso, assim. Agora ele conhece, começou a seguir, eu até falei, talvez ele já tenha ido atrás. Provavelmente. Chegou lá e falou, ô Elton. Mas se alguém quiser entrar no 13-bit, por exemplo, que
que tem que fazer? Só ir lá no Instagram, falar @13bitgame. Acho que a gente tem daqui a pouco vai mostrar daqui a pouco. Só ir lá e falar assim, cara, eu desenvolvo o game, joga meu jogo aí, coloca lá o jogo que a gente mostra o jogo e você... Cara, é bem simples entrar pro 13-bit, tá ligado? É mais fácil entrar pro 13-bit que entrar pra máfia, tá ligado? O negócio é mostrar trabalho. Você chegou lá e falou que já era. Agora, dia 14 de setembro, ali no Teatro Municipal, no Teatro Municipal, vai ter a segunda edição do Santos Game Power Up, né? Isso. Vai ser muito legal. Que horário legal, que vai ser, pessoal? Deve começar... vai começar umas 11 horas. Vai das 11 até umas 7, 8 ali. A gente é um dia... E é isso, assim, a gente vai Pena ter... que é um dia. Por enquanto, a gente tá, né? Queria ser 3 Mas aí depois dias. vai um de bebê. pouquinho depois pro Geek, né? Então, como as coisas estão... Esse ano tá tudo um pouco mais corrido. Corrido então, demais. Mas a gente, aos pouquinhos, quer ir aumentando. Então, assim, a gente vai ter a exposição de jogos independentes, que é a inscrição aberta pra galera. A gente vai lançar as inscrições. Acho que já, né? Acho que o Fábio lançou hoje. A gente lançou hoje, verdade. A gente lançou hoje as inscrições pra exibição. Então, assim, você tem um projeto, não precisa ser um jogo completo, mas você tem uma demo, alguma coisa, já vai lá, acessa lá pelo Instagram, a gente tem na bio os links, escreve seu projeto. Não precisa estar completo, só precisa rodar, cara. Tá ali rodando. Depois passa isso daí que a gente coloca na legal. Manda a gente passar os links. Legal. Passa o link do fórum. É legal também a gente falar aqui pra vocês que as terças agora do mês de agosto vai rolar um encontro de desenvolvedores lá no Save Point. Que é pra encontrar desenvolvedor. Então, assim, se você tá assim, Elton, pô, não sei, chegar lá no Instagram e tal, não conheço ninguém, vai lá na Save Point a partir das 7 horas da noite, às terças, que a gente vai estar fazendo encontros lá com desenvolvedores. Então vai ter palestra, vai ter sorteio de key lá, brinde, de jogo, brinde. Agosto inteiro. Agosto inteiro. É um aquecimento. 4 terça-feiras. Toda terça-feira em agosto a gente vai estar lá no Save Point. Inclusive, eu acho que essa primeira é a primeira, né? A do Juan, que é um desenvolvedor aqui da Baixada Santista, que foi o cara que teve na Gamescom. Cara, pra você ter uma ideia, o tamanho que o Juan ele foi o único desenvolvedor daqui da região a estar lá dentro. Então, assim, a gente tinha gente do Pará, de Manaus, Curitiba, Rio de Janeiro, Maranhão, do Acre. Tinha gente de todo o país. E o Juan tava representando a Baixada Santista. Então, assim, ele foi um dos poucos representantes do estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia. Teve assim, muita gente de fora. Tinha 3, 4 de São Paulo e o resto era do Brasil todo. E o Juan era um desses caras. Então, assim, cara, é muito importante que você que tá querendo começar, ir lá conversar com ele. Porque ele é um moleque que, viu a gente num evento, no outro evento mostrou o jogo, no outro evento tava com a gente, foi pra todos os eventos e ele vai com o pai, com a mãe. É muito da hora, assim. A família dele toda vai. A família é bacana. Né? Eles estavam lá na Gamescom, em São Paulo. E aí, quando ele passou, né? Porque, assim, a gente do 13, cada um tem seus rolês pra fazer. E não deu pra ficar... Ele passou, ele falou assim, Elton, me manda o logo do 13. Aí eu falei, pô, mas não precisa, né, cara? Você passou sozinho, você fez tudo sozinho. Ele falou, não, cara, eu quero levar o logo do 13 pro bagulho, porque foi o 13-bit que fez eu perder a vergonha, porque muito desenvolvedor tem vergonha, né, de aparecer, de mostrar. Ele falou, foi o 13 que fez eu perder a vergonha, foi o 13 que fez eu ter um grupo de amigos pra poder jogar o meu jogo, foi o 13-bit que fez eu sair da caverna onde eu tava pra mostrar o meu jogo pra todo mundo, e agora eu tenho peito pra chegar aqui em São Paulo e mostrar meu jogo pra... Pô, cara, pra você ter uma ideia, ele subiu no palco lá, ele foi entrevistado pela galera da The Enemy, então assim, os caras lá ele fez o pitch pros caras, os caras, dando feedback pra ele, assim, o evento todo assistindo o cara. Então, assim, é um exemplo daqui da nossa região pra você que tá aí fazendo o teu jogo. Pô, Elton, eu tô... Ipaquera-Sul, qual é o nome daquela outra cidade lá que tem longe pra caramba? Pô, não sei, tão longe agora. Cara, eu vou pra longe. Sei lá, Vale do Ribeira, Bertioga, onde você tiver, irmão, onde você tiver fazendo o teu jogo, saiba que tem uma galera aqui na Baixada Santista que vai, não vai colocar teu jogo numa BGS, não vai colocar isso, mas vai te ajudar a te desenvolver pra quando você tiver uma oportunidade dessa, colocar, a gente tem aí, ó, editais agora saindo, PROAC, tem edital da coisa. Tudo isso as associações cobram pra fazer. Por isso que tem muito problema. O 13-bit não. O 13-bit, por ele ter acesso a todas essas informações, porque a gente tem uma rede muito grande, a gente passa isso de graça. Então tem a galera lá de São Paulo, do Game Dev Toolkit, que é muito amigo nosso, que tudo que tem lá em São Paulo, evento, tudo, eles mandam pra gente e a gente manda pra molecada. Então assim, eles falam, cara, a cena independente é isso. A gente tem que ser independente às outras coisas que aconteçam, saca?
Aí só pra ajeitar a agenda, que então é isso, a gente vai ter em agosto, toda terça-feira a gente vai ter esses encontros, que é meio que até um esquenta pro Power Up. Legal. E aí, no dia 14, tem o Power Up, que assim, a gente vai ter, então, a exposição, a galera já pode se inscrever. Ano passado foram 28 projetos, aí a gente tá querendo aumentar. Vai ter uma Game Jam, que acontece antes, então a gente vai anunciar quando é que vai ser a Game Jam, vai abrir as inscrições pra dar um tema, e aí o pessoal ser premiado, né, no dia do evento, a gente vai anunciar quem foi o ganhador e qual vai ser a premiação. Vai ter a parte de esportes, então a gente vai ter campeonato aí Street Fighter, provavelmente... É um campeonato Street Fighter e o que deve estar rolando é Smash Bros. Será que vai ter Pocket Bravery? Pocket Bravery, isso. Pocket Eu ia falar Bravery. Trajes, quase... Desculpa. Não, Trajes... É outro jogo. Mas do Pocket Bravery, que é um jogo brasileiro de luta. Então, e vai ter o campeonato. E é isso. Galera que quiser ir pra ver como é que é, ou a galera que tem alguma coisa, que tem ideia só, que ou quer o pai começar a estudar que ouviu sobre que o filho quer. Então, porque assim, e aí é isso. Vão ter algumas conversas também, a gente vai falar sobre profissão na área, porque a gente falou de atleta, de desenvolvedor, mas assim, narrador, YouTuber, psicólogo, youtuber, vamos fazer advogado. o seguinte, depois desses eventos, vamos fazer um outro podcast? Ó, fechado. Só Falando sobre Falando o sobre pós-evento. O pós-evento. Assim, Tomara que a gente esteja vivo, não tenha batido ninguém. Não tenha... Acho que a energia baixa bastante. Cara, assim, porque É que assim, assim, evento eu fico muito louco. O tempo, tipo, já ultrapassou Nossa, já muito. passou, Olha já só. passou. Imagino. Passou Aí você vê, muito, mas é um papo tipo, legal, cara, que o Cara, negócio igual, a gente vai ia e ficar passa, mais umas meu. 2-3 horas aqui, Não, não, tinha mais assunto. Resolve na edição depois. Olha, por favor, que você que eu peguei um vasilhame aí quando eu era criança, me perdoe. eu não sabia o que eu fazia. Eu não vou poder pagar os vasilhames que eu peguei, tá? Duas coisinhas que a gente sempre pede pro pessoal que tá aqui falar, é assim, um de cada Os vez. dois, hein? Primeiro, são duas perguntas. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Eu acho melhor você começar, porque os meus recados pra juventude... E olha só, daqui a pouco vai apitar ali, porque a Sem gente viu ali ser que é pegar o vasilhame, hein? O Olha, recado sem ser. Faça... Vai lá, Guilherme, eu acho tá melhor perto você ali, porque começar. Vai dar 99 minutos ali. Os meus... Não, mas agora pode pegar o vasilhame. Pode reciclagem. Cara, pra juventude... Acho que assim, uma coisa que o Elton falou no meio ali, que é universal, que é o lance de assim, ter garra, escolher uma coisa que você quer fazer e vai atrás. Assim... Mesmo que seja algo que pouca gente ainda esteja botando fé, porque muita coisa que hoje em dia explodiu porque começou no quintal de alguém, na garagem de alguém. Então, assim, a única coisa que você tem que fazer. E é isso, assim, corre atrás, estuda. Hoje em dia, cara, a gente tem internet, que é um negócio absurdo, e que às vezes a gente não se liga de quão absurdo, que é que você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, em grande maioria de graça, sabe? De graça. Qualquer coisa que você precisar fazer manutenção na tua casa, tem um youtuber, sabe, que vai fazer. Tem um cara que te ensina a trocar chuveiro, tem um menino de 10 anos que te ensina a consertar o bug de algum programa que tu tá tentando instalar e não consegue. E tem o chat GPT que não te ensina. Tem um chat GPT que não te ensina, mas ele tenta ajudar ali. Então assim, você tem acesso a muita ferramenta hoje em dia pra conseguir alcançar alguma coisa que você quer, ou pra aprender alguma coisa que você quer. Então assim, é muito coisa de tiozão, mas tenta evitar só ficar em redes sociais. É legal e muita gente estoura, mas é assim... A gente tá numa época que quando alguma coisa estourou e tá fazendo sucesso é porque ela já tá no pico. E todo mundo que vai tentar ir atrás meio que surfa um pouco da onda, mas não vai chegar, sabe, naquele pico. Então assim, tem alguma outra coisa pra surgir. Então, é isso, assim... Às vezes, entretenimento pode virar profissão, pode virar negócio, mas é isso, você tem que ter disciplina e o que o Elton falou, garra, vai atrás, estuda. Não adianta só consumir. Se você quer transformar aquilo em alguma outra coisa, então você precisa estudar, ler, conversar com a galera, fazer networking. Legal. A primeira coisa que eu quero falar pra galera aí, que pra juventude acredite em Jesus, Jesus existe, é isso. Acredite em Deus, primeiramente, porque sem ele não dá pra fazer nada, papo reto. Verdade. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, molecada, é acreditar no que vocês estão fazendo, saca? Às vezes as pessoas falam uma vez um cara chegou e falou isso pra mim e eu levo isso muito comigo. Às vezes as pessoas te criticam e batem em você e falam as coisas que você não quer ouvir porque elas pensam que aquilo é o melhor pra você. Porque elas enxergam aquilo que é melhor pra elas. Então ela vai falar pra você, não é porque ela te odeia, é porque ela quer ver teu bem. Então ela tá falando ali, não segue por esse caminho, porque ela já tentou passar por aquele caminho e não conseguiu. Mas também tem um outro ditado. Se até agora não foi feito, é porque ninguém tentou.
Então é esse, mano. Se você quer fazer o bagulho... Cara, não tô falando, mas eu quero ser jogador, Elton, é muito difícil. Tenta, velho. O Cafu teve que fazer 1000 cruzamentos pra ser lateral, tá? Cara, não é fácil. Não é fácil ser desenvolvedor de game. Eu tô nesse negócio desde 2015. Cara, eu ainda não consegui lançar um jogo na Steam. Mas eu trabalho, eu corro atrás, eu vejo muito moleque que se desenvolveu hoje, que tá com um jogo na Steam, tá coisa porque começou e me viu jogando. Então, assim, continua, velho, a trabalhar, continua a correr atrás das suas coisas. Tenha fé que vai acontecer, cara. Tenha fé que você vai conseguir fazer as tuas coisas. Trabalha, não tenta passar a perna em ninguém, não tenta o caminho mais fácil. Porque caminho mais fácil tem, irmão, pra você fazer as coisas. Mas, cara, você trabalhar e ver o resultado do teu trabalho depois aquela caminhada toda que você fez, você vai dar valor. E você tá falando de um cara, eu tô falando aqui com um cara, eu tô vindo aqui como um cara que não veio de, tipo, hoje eu moro ali no Canal 4, mas eu não vim de lá, cara. Eu vim da favela do Caixão, cara, lá em Vicente Carvalho, sabe? A expectativa de vida da molecada lá era de, tipo, a viver até os 18 e, tipo, ou ir preso ou morrer, cara. Eu tenho um monte de amigo meu que morreu, sabe? Eu tenho um monte. Eu tenho uma foto da escola, do meu tempo de escola, que tem 3 caras vivos do meu time de futebol. Eu tô falando isso pra você, porque às vezes você tá falando, esse maluco aí tá falando porque ele é playboy e tal. Tô aqui, vem aqui passar a minha realidade. Cara, você que tá aí na palafita, tá ligado? Não tem computador, não tem nem televisão na sua casa. Pô, na palafita, a molecada da palafita tem uma galera lá do Arte no Dick que desenvolve games. Os moleques apresentaram os jogos deles na Power Up. Eles foram lá. Um monte de criança mostrando o jogo deles, 9 anos. O moleque falou assim pra mim, tio, só não volta mais aqui. Todo mundo que vem aqui fala que volta e não volta. Eu falei, não, eu vou voltar, vocês vão fazer o jogo e vão apresentar. Aí os moleques, não sei, tio. Eu falei, vai. E, pô, pegar os moleques lá, marrentão, brabão. Eu falei, deixa de ser idiota, moleque. Não, porque eu sou... Tu acha que tu é malandro, cara? Eu vim do mesmo bagulho que vocês. Talvez o cara aí que seja o Bambambam aí tenha estudado comigo. E aí? Quem conhece mais ele? Eu ou você? É muito louco que essa molecada foi no Power Up e assim, eles entraram e o pessoal tava jogando e tal. Tio, precisa pagar pra jogar? Olha. Não, pô, é de graça. Cara, assim, o moleque... Ela falou, tipo, às vezes é a primeira vez que um deles vê um controle, sabe, pra pegar e jogar. O moleque mó feliz porque ele jogou Play 5. O moleque falou assim, tio, eu tô jogando Play 5, obrigado. Então, assim, todo lugar que eu vou, evento de game, ganho brinde, eu levo pra eles. Agora na Gamescom eu peguei um monte de brinde lá, mandei pros moleques. Então, assim, você aí que tá na palafita, que, pô, não tem nada, mano. Os moleques não tem nem telefone. Você que não tem nada. Elton, é possível ser um desenvolvedor de game? Mano. Se você quer fazer o bagulho, se você quer fazer o bagulho virar, você pode ser o que você quiser. Você pode ser astronauta, mano. Você pode trabalhar na NASA. Se você quiser, botar pé firme, falar, pô, vou fazer o bagulho e correr atrás, você consegue, irmão. E eu não tô falando isso aqui porque todo mundo fala, não, irmão. Eu tenho vários exemplos de maluco que correu atrás, foi atrás e conseguiu. Agora, depende de você, mano. O quanto que você quer isso? O quanto você tá disposto a trabalhar pra isso? O quanto você tá disposto a deixar coisas de lado pra fazer isso? Eu deixei amigo, deixei namorada, deixei um monte de gente pra tá fazendo o que eu faço. Me arrependo? Não, irmão. Porque eu tô vivendo aquilo que eu queria, tá ligado? Eu tô vivendo aquilo que eu sempre quis fazer. Cara, não deu certo, Elton, você ferrou. Cara, mas eu vou estar tão feliz porque eu fui fazer o que eu queria. Então é isso é o recado que eu deixo pra você, irmão. Vá fazer o que você quer. Vá ser feliz, vá trabalhar, vá correr atrás do que você quer, irmão. Não deu certo, não sou o melhor do mundo, mas você tá fazendo o que você quer. E hoje em dia, mano, o que tem de gente aí presa em banco, em coisa triste porque não tá fazendo o que quer, mano, é o que mais tem. Então, o recado que eu tenho pra molecada, mano, que tá começando, corre atrás, vai fazer o que você quer, seja feliz fazendo o que você tá fazendo, e Jesus em primeiro lugar, e é isso, irmão, corre atrás. Só não vai pegar vasilhame. Deixa as garrafas. Deixa as garrafas das pessoas. Se for plástico, coisa. Galera, desculpa que eu peguei os vasilhames de você, mas foi por uma boa causa, olha só. Virei um cara legal. Uma última pergunta. Um gênio apareceu aqui agora. E Renato, Elton, vocês têm um único pedido, só um, esse gênio é só um, tá? Um único pedido pra humanidade. Pra humanidade? Rapaz, outro dia eu deixei uma pesquisa em aberto porque era uma pergunta assim, eu falei, pô, não sei, é muita... Eu ia falar muita pressão, né, meu? Não, se fosse pra mim, eu quero me teletransportar pra qualquer lugar do mundo. Cara... Já teve gente que falou, eu vou fazer igual modelo. Paz não... Paz não, pelo amor de Deus. A paz mundial. Paz mundial.
Cara, a minha é meio, tipo, qual é o seu livro preferido? O Pequeno Príncipe, né? Mas assim, empatia pra galera. Sabe? Só entende. Você não precisa... É louco porque é isso, assim, não precisa ser todo mundo se entender sobre tudo, mas assim... Falta muita capacidade da galera só se colocar no lugar da outra pessoa. E de repente entender que assim, não é questão de todo mundo vai se ajudar e tal, mas às vezes assim, pô, tu se coloca no lugar da outra pessoa e tu fala, eu vou ficar quieto sobre esse assunto, ou eu não vou me meter porque eu não sei o que realmente, sabe? Então era só a galera tivesse um pouco mais de capacidade de se colocar ali no lugar do outro e entender que assim, putz, todo mundo precisa de alguma coisa, todo mundo tá passando por alguma coisa e de repente, cara, você pode ajudar ou de repente às vezes o melhor que você pode fazer é realmente, sabe, só tá no teu lugar e dar espaço pra pessoa, deixa falar e tudo mais. Acho que era isso, era a galera entender um pouco mais que todo mundo tá passando por alguma coisa. Legal. Todo mundo tá... Empatia, é verdade. Sabe? Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema e às vezes é problema que assim, sabe... Eu falo, conversando com o Elton e conversando com outros amigos meus, assim, cara, eu sou de uma outra realidade, sabe? Minha família é classe média, então assim, a gente precisou correr atrás de muitas coisas pra ter, mas, cara, eu tinha, sabe, muito mais certeza de algumas coisas. Eu tinha, sabe, luxos que outras pessoas não tinham e que eu só fui perceber que, assim, era luxo quando eu fui conhecer gente que falou, pô, não, pra você isso não é normal? Não, cara. Sabe? Uma vez a gente conversando, eu até falei isso pro Renato, eu falei assim, pô, na minha realidade, quando eu tinha 15, 16 anos, era normal uma pessoa ser assassinada e, tipo, isso era, tipo, assim, domingo. Morreu fulano no campo do não sei o quê. Normal, era tipo assim... Aconteceu, mais um dia. Só mais um dia. A gente tava uma vez conversando com um outro amigo nosso, o Jota, lá, o Jota, cresceu no mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu e o Jota falando sobre isso. Trocando essas histórias de como era lá, eu falei, e era normal pra gente, assim... surreal, né? O negócio surreal. E assim... A gente foi ali na rua tal, o cara tomou 6 tiros na cabeça, aí a gente... né? Foi mais fulano, domingo, mais um domingo. O lance da criançada do arte e tal, deles, pô, pode jogar não sei o quê, e aí a moça, eu esqueci o nome dela. A Milena. Veio e falou, alguns deles estão vendo o controle de um Play 5, sabe, pela primeira vez. A última vez que eles encostaram no controle era um controle velho de Super Nintendo e tal. E isso também é doido porque, assim, a gente fala de mercado e de como tá crescendo no Brasil e de tudo mais, porque e é grande, tem potencial. Mas, cara, tem gente que não tem o menor acesso a essas coisas, sabe? Exato. Então, assim... ainda não é a norma. E aí parte do, você quer fazer o mercado crescer, você tem que também dar uma ajuda ali na base. A gente tem que prover o mínimo pra galera poder realmente, pra fazer o mercado crescer. Os games é o único mercado no mundo, com pandemia, com tudo, que não caiu. Os games todo ano quebra recorde. Todo ano. Você vai pegar mercado imobiliário, mercado de criptomoedas. Tem as quedas, tudo mais. Todo mundo tem queda. O único que não tem queda é os videogames. É absurdo o quanto de dinheiro que os games geram. E é surreal, o Brasil é o 5º colocado de consumidor. Você tem uma ideia. Cara, a gente é o 5º país do mundo de consumo de videogame, de gasto com videogame. É o que eu falava alguns anos atrás. Hoje os games, eles vão substituir quase tudo, cara. Porque assim, hoje a gente tem uma profissão aqui, que na minha época que eu trabalhava no aeroporto, eu era louco pra ser. Operador de PT. Operador de PT, o cara hoje, pra quem é do Comex aí, operador de PT deve ganhar aí na faixa de uns 8, por aí. E trabalha 6, tal. Operador de PT, pra ele ser operador de PT, ele tem que jogar um videogame. É um joystick que você fica lá embaixo jogando. Eu conversei com o cara que tava com esse jogo, aí eu olhei assim, eu falei, é Unity, né? O cara, eu não sei o que você tá falando. Aí eu peguei, fui lá e mexi no carro, eu falei, é Unity, o cara faz na Unity. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, cara, sabe qual é o maior problema desse software aqui? O cara mora não sei aonde, ele demora não sei quanto tempo pra fazer as atualizações, e aí a gente fica preso. Eu falei, cara, sabe quantos desenvolvedores eu tenho aqui na Baixada que poderiam resolver isso pra você por um preço muito menor do que o cara tá tendo? Aí ele falou, quantos? Eu falei, eu perco a conta, cara. Eu te faço uma lista aqui de quanto o cara vai fazer isso aqui pra tu. Caramba. Aí ele falou assim, aqui? Eu falei, aqui. Aí ele falou, não, cara, a gente precisa conversar, eu preciso mostrar isso. Então, assim, hoje... eu fui na Intermodal, cara, cheguei lá, eu vi um software lá de caminhão que os moleques faz aqui. Eu falei, quanto que você pagou isso? Isso aí eu pago mais de 15 mil euros. Eu falei, mas por que você não fez no Brasil?
Não tem gente pra fazer isso no Brasil. Eu falei, não, cara, aí você tá me ofendendo, cara. Eu faço isso daí, você tá de brincadeira. E aula de Unity era uma coisa que lá no Pronatec, há 12 anos atrás, tinha. E Unity, é só pra galera que não conhece, é uma engine que é tipo uma ferramenta onde a gente faz os jogos, tá? Aí tem a Unity, tem a Godot, tem muito boa. Unreal. Tem a Godot, tem a Unreal, que é onde faz os jogos hoje, AAA e tal. E cada uma dessas, ela tem uma espécie de especificação, assim. Tem uma série de ferramentas específicas e cada uma serve pra faz alguma coisa melhor que a outra. Aí algumas são pagas, outras não são pagas, outras... Mas acabam tudo, tipo, por exemplo, se você na Unity fizer um jogo de mais de 200 mil reais, você tem uma taxa lá pra pagar, mas você lucre mais, né? Você venda acima de uma... você paga. O gênio tá te esperando. O gênio. Pro gênio, o gênio já ia até desistir de falar, não vou dar mais o pedido. Eu tô sempre desligado, eu ia pedir um queijo de R$100. Se o gênio chega aqui pra mim, o que você quer? Um queijo. O cara, que um queijo você pode... Humanidade. É pra humanidade. Um queijo, vamos dividir aqui. Um queijo já dá pra Caramba, 7 bilhões tamanho do queijo. 7 bilhões de queijo. Sei lá, cara, eu acho assim que... Se eu fosse pedir alguma coisa pra um gênio, cara, assim, agora, assim, eu acho que era que, tipo, ninguém ficar doente, saca? Pô, ninguém fica mais doente. As pessoas vão viver a vida... sem doença, cara. Ninguém pode ficar mais doente. Porque eu acho que... Seria bom, né? Chegava uma idade lá, uma hora, falar, puc, morreu. Cara, é muito triste. Desligar porque acho que tem que desligar. É muito triste, cara, porque, assim, eu tive recentemente uma pessoa doente na família, e aí eu fui ver o quanto que é triste, assim, eu falava pros caras, eu gasto dinheiro com não sei o que lá, com bebida, com farra, com não sei o que, com bagunça. O cara, pô, tá gastando dinheiro com isso é errado, e não sei o que. Cara, pior é gastar dinheiro com remédio. Você entrar dentro de uma farmácia, você gastar 300, 400 pau com um remédio, com isso e aquilo, é triste demais. Então, assim, cara, se eu fosse pedir pra alguma coisa, pra ninguém ficar mais doente, pra galera gastar dinheiro mesmo com bagunça, com zoeira, com viagem. Com jogos, né? Com jogo. Cara... Não tem coisa melhor do que dar risada com teus amigos, de sair, dar PT mesmo, fazer besteira. Não, lógico que não zoar com os outros, mas, você sair com teus amigos, sabe? Tem dono de farmácia te odiando. Vai ter adolescente assistindo isso aqui. Você quer acabar com as farmácias. Você quer acabar com a indústria farmacêutica. Olha o risco, hein, meu? Galera da farmácia, a gente vai precisar do remédio lá pra ressaca, então relaxa. Ressaquinha não é doença. Ressaquinha não é doença, pô. Então, assim, é isso, sabe? Que é muito triste. Eu tive alguns amigos doentes que não puderam, sabe, fazer as coisas. Perdi amigos, assim, sabe? Então, assim, eu acho que se fosse um negócio que eu tô pensando aqui agora, além de queijo, seria ninguém ficar doente. É isso, cara. Vamos optar pro da doença melhor. Cara, assim, na boa, não me pergunta. Na próxima a gente vai trazer queijo, tá? No próximo podcast a gente vai trazer uns queijinhos pra poder. Cara, por favor. Vai ser o segundo episódio aqui do podcast, olha só. E vamos ter queijo, hein, galera? Indústria do queijo aqui, ó. Queijo, aqui, eu fui pra BH, cara. Eu fui pra BH, duas coisas que aconteceram comigo. Eu fui pra BH de avião, quase morri de medo, porque eu achava que... Eu juro pra vocês, eu achava que o avião ia cair, só ia eu sobreviver e eles iam colocar a culpa em mim. Eu tinha certeza disso. E aí, chegando lá, eu tinha queijo pra caramba, os mineiros me deram queijo e cachaça. Cara, eu nunca comi... Como o queijo é bom, né? Nunca comi tanto queijo e bebi tanta cachaça. Eu fui lá pra ganhar um campeonato de startups. Perdi, mas queijo e cachaça foi o que eu ganhei. Ali, pessoal. Vamos ver lá as redes sociais aí. Olha só que legal. A do Renato, Twitter, né? Tá bom? Tá Twitter. Ali, a gente vai ser X é Twitter. É Twitter. @RenatoLF. No Instagram, @RenatoL.fig. E no YouTube, Pixel Café. Cara, eu tô bonito naquela foto, cara. Eu não sou assim, gente. Eu não sou assim. muito trocar de foto, cara. Cara, eu tô muito, executivo naquilo ali, cara. Se vocês me verem, eu tô sempre de chinelo, de bermuda. Do Elton. O Elton é @HolyGhost. Holy Ghost? É Holy Ghost. Por incrível que pareça, o Holy Ghost, ele... eu não sabia o que era Holy Ghost, saca? Eu não sabia. Tu só pegou o nome e falou, eu achava que era buraco Parece do fantasma. Legal. Parece legal. E aí, do nada, eu tô no Twitter e um monte de gente, assim, evangélico, dos Estados Unidos me seguindo. Achando que era amém. Aí eu, o que tá acontecendo? É Espírito Santo. Eu, mano, o que eu tô fazendo aqui? No Instagram, @13bitgame.
E no YouTube... Que inclusive é esse aí que o pessoal pode procurar. 13-bit Game Devs. É isso Só mesmo? colar lá, chegar e falar, Elton, tem um jogo ótimo. Legal, é o já tá código. dentro. Elton tem um jogo. Esse é a senha. E É pessoal, assim, sigam também a gente no Instagram, que é o Hora do Pod Hora do Oficial. Pod Oficial, YouTube Hora do Pod. Nós estamos também no TikTok e também no Spotify. Então, tudo Segue Hora do lá, Pod. gente. Segue lá, Compartilha, que acho que bacana. dá um joinha, compartilha e comenta. Se tiver, inclusive, dúvida, gente, pergunta. Na próxima, a gente... Isso, comenta Eles respondem falando, aí. pra fazer tal dúvida. Por Sim, favor, é legal. não comentem sobre os vasilhames, que eu tô morrendo Pensa alguém falar assim, eu quero meu vasilhame. Eu tinha um bar no Guarujá. Eu tinha um bar no Guarujá, sumiu uns vasilhames lá. Eu tenho certeza que foi esse cara de pau cara, aí, eu quero cara. agradecer muito Obrigado vocês mesmo, gente. Foi muito legal. Obrigado Bacana vocês mesmo. por divulgar o Agradeço trampo aí. da gente, assim, é corrido. Assim, é muito difícil Muito a gente obrigado. encontrar um lugar que queira divulgar o trampo da gente, assim, sabe? Tipo, aqui na cidade. Então eu agradeço demais, porque eu tenho certeza que muitos dos meninos aí que vai estar assistindo, eles vão, pô, legal, tem uns malucos aí que tá querendo fazer videogame mesmo, então vou me envolver. Parceria. Vamos É isso fazer aí. Demorou. Depois a gente vai Não, conversar. bom. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Valeu, Tchau. valeu, hein? Falou.